A bola não para aqui no meu canal no YouTube, aproveita, não se esqueça, se inscreva, deixe seu like, vai mandando mensagem, aí vai interagindo com a gente, sempre é importante, sempre trazendo personagens importantes da política no Palmeiras, e a gente fez desde a semana passada, né, a repercussão toda pós-entrevista Leila Pereira, lá no dia 11 de outubro, chegou até o dia esperado, que era o dia 23, né, exatamente, que foi a reunião do Conselho Deliberativo, na última segunda-feira, com o presidente da torcida organizada lá de fora, com torcedores comuns também protestando, até maneira engraçada em relação às pizzas ali na frente, né, na sede social do Palmeiras. Aliás, eu falei, uma reunião diferente, não terminou em pizza, terminou num jantar, e disseram até com licor no final. Então o negócio foi diferente desta vez aí, ao final da reunião do Conselho Deliberativo do Palmeiras, que teve aí 12 conselheiros falando, 6 pela situação, 6 pela oposição, e ao final a Leila Pereira, que mudou, né? Normalmente o presidente fala primeiro e depois os conselheiros. Dessa vez ela inverteu, e ela poderia fazer isso normalmente. Os conselheiros falaram e depois a presidente falou, né? E ela disse, né, palavras da presidente, aliás, o nosso convidado aqui eu vou apresentar, mas dessa vez eu não vi ela reclamar por enquanto do vazamento de áudio, de texto, de tudo sobre a reunião do Conselho Deliberativo, né? Que normalmente não vaza, é uma reunião privada entre um conselho mesmo, é difícil vazar algo tão contextual, literalmente, né? Com áudio e com vídeo. Mas com texto, perdão, com texto, áudio e vídeo. Mas acontece, faz parte da nova forma de tecnologias aí, o pessoal poder acompanhar a reunião. Fiz uma esticadinha, porque é sempre bom a gente contextualizar para quem está acompanhando a gente. Mas o meu convidado é o conselheiro do Palmeiras, Felipe Giocondo. Felipe, muito obrigado por atender aqui o A Bola Não Para, prazer falar com você. Gostaria que você falasse primeiro, né? Contasse um pouquinho a sua história no Palmeiras, a sua condução. Por exemplo, né? Outro dia entrevistei o Guilherme Romero, ele até, por coincidência, ele falou com o Mário 40, que eu conheço muito bem, Mário 40, que o levou ao Palmeiras. Eu queria que você contasse um pouquinho, que você tem uma história, né? O seu sobrenome tem uma história importante também na vida do Palmeiras. Muito obrigado por atender o A Bola Não Para. Valeu, Fred, obrigado. É um prazer falar com você, a gente poder falar de Palmeiras, que é uma das coisas mais legais que tem, é poder conversar do Palmeiras, né? Eu tenho 40 anos, sou um empresário, estou no clube há mais ou menos 15 anos, estou no conselho pelo meu segundo mandato. Estou no conselho aí há 6, 7 anos. Mas a minha vida, pelo menos militante na política do Palmeiras, vem de antes, né? Então, antes de me tornar conselheiro, eu já era muito ativo nos grupos, já era muito ativo, participei de movimentos muito importantes da nossa história recente, como, por exemplo, o movimento das diretas já, ajudei a diretoria de marketing na gestão do Paulo Nobre nos eventos, nas festas do centenário do Palmeiras, pude colaborar na estrutura de marketing também com a reformulação do Avante em 2013, Sim. Foi um dos projetos que eu ajudei a construir, tudo isso sem estar na política de forma efetiva, sem estar eleito, até porque eu não podia. Tive que esperar 8 anos para poder concorrer ao conselho, então eu estava nessa entre-safra aí, aguardando esse momento. E aí, quando eu concorri, sempre tive o sonho de ser conselheiro, porque Palmeiras sempre fez parte da minha vida mesmo, assim, desde criança eu era absolutamente aficionado por futebol, pelo Palmeiras. Você falou um pouco da minha família, né? Minha família veio a minha família materna veio da Itália, minha família paterna veio de Portugal, então eu carrego, hoje o Palmeiras é um clube italiano, mas com uma forte influência portuguesa, né? E eu carrego isso de infância, e, cara, meu pai, mesmo sendo filho de portugueses, ele escolheu o Palmeiras, e a minha família italiana toda escolheu o Palmeiras. Quando vieram morar em São Paulo, se associaram ao clube, não eram envolvidos na política, mas eram envolvidos no dia a dia do clube, né, nas festas e tal. Aí ficaram muitos anos sem comparecer, eu também, eu nasci não sendo sócio, mas assim que eu tive meu primeiro salário, eu fui lá no clube, comprei meu título, me associei, e aí a gente lembrando, né, do pessoal das antigas, do seu Olavo Reale, toda aquela turma que lá no comecinho, ali naqueles anos, que eram anos difíceis ali, né, do Palmeiras mesmo, estavam lá batalhando no dia a dia e tal, e eu tive a honra de me tornar de sócio primeiro, e desde o primeiro dia eu falei, pô, eu gostava desse negócio da política, né? Eu costumo falar sempre, eu faço uma reverência a Roberto Avalone, cara, que foi o jornalista que na minha infância me acompanhava em casa com as coisas do Palmeiras, né? Eu tive, pelo local que eu morava, tal, não tinha muito palmeirense, assim.
E aí eu via na televisão um palmeirense do tamanho do Roberto Avalone falando do clube, falando do conselho. Então ajudou também a formatar esse meu desejo. E estamos aí hoje, né, na batalha, aprendendo, tomando tombo, levantando, mas enfim, faço a coisa com o maior prazer e maior satisfação. E o prazer aí, né, de conhecer também um pouquinho a história, né? E sempre importante a gente ver essas ligações familiares que existem no Palmeiras, isso é muito legal, isso é muito bacana, né? Claro, os outros clubes também têm essa ligação, mas né, os imigrantes italianos, as famílias que chegam, não só os italianos, mas colônias, né, que chegam também e vão fazendo a história do Palmeiras, isso é bem interessante. E aí, uma coisa só diferente, assim, geralmente as pessoas do conselho, especialmente, estão no clube por conta dos pais e tal, Sim. né? E eu costumo falar que na minha família eu fiz o contrário. Eu fui o primeiro a me associar depois de muitos anos e eu tentei levar todo mundo. Muitos eu consegui levar. Então hoje minha família frequenta o clube muito por conta da minha participação. Então acho legal isso também porque a gente muda um pouco essa dinâmica, né? Enfim, questões da vida, mas é bacana isso aí também. Legal. Bom, vamos para a parte que está bem agitada aí, né? E nos últimos tempos, eu acho que. E eu acredito muito, apesar da presidente ter dito que assistiu 6 vezes a entrevista e não muda nada do que disse, que não errou, eu acho que, poxa, só dela ter citado a palavra câncer, era no mínimo ela ter, pelo menos, reconsiderado essa palavra já. Vai que ela no resto ela não quer, acho que foi muito pesado. Mas tem outras coisas, generalização em relação à torcida organizada, né? Citaram 2014, que é uma gozação de dos torcedores adversários, né? Porque é o Santista que brinca com o Palmeirense, você está devendo uma, hein? Porque a gente sabe que não foi isso. O empate já dava condição para o Palmeiras escapar. O gol do Thiago Ribeiro 1-0 Santos contra o Vitória no Barradão foi só para o torcedor do Santos brincar com o palmeirense ou até dos adversários. Ó, tá devendo pro Santos, o Santos salvou vocês, hein? E ela cita exatamente algo que machuca o torcedor. Então, acho que poderia ter reconsiderado. Ela falou que assistiu 6 vezes, e é ela que sabe realmente se ela errou ou não, não é a gente só dá a nossa opinião, apesar dela criticar também os jornalistas, a imprensa, né? Mas não teve recorte nenhum, teve todo mundo, muita gente acompanhou 1 hora de entrevista da Leila, né? Então, assim, muitas colocações, até eu como jornalista da reunião do conselho, é fácil colocar a culpa na gente, mas assim, eu esperava pelo menos da palavra câncer, no mínimo, que ela falasse algo sobre isso, ela não falou. Mas, Felipe, aí vale, é um entrevistado que vale. Qual que é a sua opinião? O que você pensou a respeito? Você que acompanhou também em loco, né? Eu queria que você falasse um pouquinho a sua percepção da reunião em si, né? O clima lá dentro, como se sentiu, se esperava, existia uma dúvida, seria esvaziada, não seria, não, é uma reunião ordinária, então às vezes o pessoal, a presença é menor mesmo, né? Uma reunião que não tem nada extraordinário para acontecer, mas que ganhou capítulos importantes, uma contextualização diferente. Queria que você falasse sobre isso. Foi uma reunião tensa, tá? Eu acho que assim, tinha uma tensão no ar que naturalmente a gente que estava especialmente inscrito para falar na tribuna tinha que ter uma preocupação maior em não fazer a coisa descambar, né? Porque a tensão estava muito grande por conta dos protestos na rua, e especialmente muito em função da entrevista coletiva que a presidente Leila Pereira deu. A entrevista, ela é um ponto de mudança, acho, na percepção que o torcedor palmeirense tem em relação à gestão. Eu costumo brincar, até falei ontem com o presidente e tal, que é o negacionismo. Não adianta a gente ficar negando os fatos reais, os fatos concretos. Não adianta negar que existe uma oposição da torcida em relação à gestão. Não adianta falar que é só 1%, porque não é. Se fosse só 1%, as redes sociais da presidente não seriam bloqueadas para o torcedor. Algumas redes sociais, inclusive do Palmeiras, são bloqueadas. Então, assim, é um movimento que tem crescido. E cresce por quê? Pela inabilidade da presidente em se comunicar com o torcedor do Palmeiras. Nesse momento, que era o momento dessa coletiva, que era um momento muito difícil para ela, e eu não tiro a dificuldade, a dureza que é, a tensão, né, o fardo que ela está carregando, porque é muito complicado. Ela pegou uma equipe bicampeã da Libertadores. Na primeira, com 2 meses, ela estava jogando o Mundial de Clubes. E perdeu. E aí, no final, tudo bem, conseguiu vencer o Brasileiro ano passado, um título excepcional. E esse ano a coisa não andou como deveria ser. E assim, é uma pressão muito grande, porque ela tem o Brasileiro, mas de título relevante é só o Brasileiro, né? Assim, só o Brasileiro em 2 anos é muita coisa, mas para o último mandato do Maurício Gagliotti, que as pessoas acabam comparando, acaba sendo inferior. O que eu acho que a entrevista coletiva mostrou para o torcedor?
é um pouco do que a Leila pensa, né? Assim, as entrevistas, eu acho que o limite delas, a pessoa pode até vestir um personagem e contar uma história diferente do que ela efetivamente pensa. Isso se a pessoa tem um media training, se ela está preparada, se ela está pronta. No caso da Leila, que tem uma característica muito autêntica mesmo, é o perfil dela. Ela fala o que ela quer falar, ela fala o que ela pensa. E ela falou exatamente o que ela pensa. E mostrou que o que ela pensa está muito distante do que boa parte da torcida pensa, em alguns aspectos. Eu não vou entrar no aspecto técnico, futebolístico, porque são assuntos delicados. Eu acho que faltou jogador, eu acho que tem contratações que não funcionaram e tal, mas do lado de cá, nós somos meio que amadores, a gente não tem aprofundamento nessas questões. A Leila tem uma equipe para isso, tem um staff. Se fôssemos nós, talvez a gente fizesse diferente, mas tudo bem. Mas quando ela entrou para contar a nossa história, para contar a trajetória do clube, para falar sobre a nossa construção cultural, social, como comunidade, como sociedade esportiva, aí ela pisou na bola. E ela pisou na bola porque ela não tem esse histórico, e a gente sabe que ela não tem, não é nenhuma, tipo... A Leila conhece, assim, se aprofundou no Palmeiras a partir de 2015, então ela não conhece essa história que a gente brincou aqui, da nossa história familiar, ou das nossas referências, dos times que a gente viu. Uma crítica que eu faço constantemente, fiz ao diretor de marketing do Palmeiras, Everaldo, pessoalmente a ele várias vezes. Eu acho um absurdo a gente chamar essa era de terceira academia. E não porque não seja uma academia, mas é porque a terceira academia foi a geração da Parmalat nos anos 90. Essa é a quarta academia. Por que a gente vai tirar um momento de glória nosso, que a nomenclatura é nossa, não precisa de uma chancela de ninguém, a gente que escolhe. Por que a gente escolheu abrir mão de uma geração tão vitoriosa para chamar essa de terceira academia? Quando eu falo isso é o seguinte, essa construção histórica, que parece que está se apagando, não sei por qual razão, é importante, é fundamental para quem é palmeirense. E aí, quando a presidente fala da segunda divisão, quando a presidente fala... A do câncer, eu acho assim, é infeliz em qualquer momento, em qualquer... Não é o tipo de palavra que se usa hoje em dia, né? A sociedade evolui, a gente tem mudado os nossos conceitos, percepções, especialmente com o Palmeiras, dias depois, fazendo uma partida com uma camisa com a renda revertida para uma instituição de combate ao câncer. Então, é uma indelicadeza, é uma falta de cuidado, de preparo, que, claro, deslizes acontecem, pode ser no nervosismo, pode ser na hora, mas a soma de deslizes, a soma de coisas faladas naquela reunião foi muito ruim, e aí eu acho que culminou nesse descontentamento meio que geral da torcida. Hoje, eu digo que o 1% não é quem critica, o 1% é praticamente quem apoia, né? Então, é uma situação complicada que a gente precisa superar. E aí vieram as palavras, tanto situação como posição. Na sua avaliação, Felipe, claro, não é para você, não é a crítica, mas a sua avaliação, como foi na sua avaliação a situação se posicionando? É óbvio que vai depender da gestão, mas o que você achou, o que você observou e o que você achou do pessoal da oposição que pediu a palavra aí e também participou? Eu achei o seguinte, primeiro que a oposição, a gente teve 6 inscritos da oposição para falar, né? E a gente teve um tempo curto, um tempo de 5 minutos ali cada um. Primeiro, eu acho que é muito ruim ter um tempo curto, porque a gente se encontra muito pouco no conselho. A gente fez um baita esforço para estar lá às 7 horas da noite, né? Todo mundo trabalha, tem responsabilidade e tal. Chegar às 7 horas da noite para acabar correndo 9 e pouquinho. Pô, se fosse 2 minutinhos, 3 minutinhos a mais cada um, a gente melhora o nível do debate, não faz a coisa tão à pressa. E assim, se o conselheiro não tem tempo para sentar 4 vezes por ano numa cadeira e ficar 2 horas ouvindo, vai fazer outra coisa. Para o conselho não serve, né? A gente tem que ter essa disponibilidade, faz parte do nosso cargo. Em relação ao debate em si, a situação tem coisas para apresentar, claro que tem, né? Tem seus méritos, tem suas virtudes, as pessoas escolhidas ali foram, enfim, estavam com os temas meio parecidos, parece que devem ter conversado, vamos falar mais ou menos disso, e tudo bem, acho que faz parte da discussão política. A oposição, quando foi falar, eu acho que dessa vez a oposição focou muito numa questão, que é a questão da retaliação dos conselheiros. E quando a gente fala da retaliação, a gente não fala da oposição, a gente fala da instituição Conselho Deliberativo, da instituição Palmeiras. Quando eu sou retaliado, não é um recado para mim, porque eu já sofri a punição, é um recado para o próximo.
Quando a gente falou da retaliação, eu esperava, sinceramente, que pelo lado da situação houvesse uma empatia, acho que a palavra é essa, um pouco maior. Houve. Eu recebi muitos telefonemas de colegas, muitas mensagens e tudo bem. O pessoal não quer se identificar, claro, mas muita gente ligou, pô, não tá legal, vamos tentar reverter. Mas eu imaginei que teria um pouco mais. E quando eu falo um pouco mais, é na hora que a gente está falando na tribuna, na hora que a gente está conversando, as pessoas entenderem aquilo como uma conversa de iguais. Porque dentro do conselho somos todos iguais, né? Não importa se você é diretor, situação e oposição são coisas cíclicas, né? Na próxima eleição ganha o oponente, aí inverte tudo. O que eu achei assim, da situação, tiveram algumas falas interessantes, outras que eu acho que são desnecessárias, assim, eu acho meio triste quando um conselheiro se preza a subir na tribuna para servir de escada para alguém. Eu acho que é um papel que, assim, eu não me prestaria, mas tem gente que tudo bem, tem gente que acha que é... E acontece, eventualmente. Teve algumas falas legais, assim, que eu não concordo com tudo, e, inclusive falei hoje com 2 ou 3 colegas da situação que falaram, para agradecer eles, para elogiar, porque achei que eles foram bacana. Não concordo, mas é o direito deles de falar, e eu também aprendo, os outros colegas aprendem e tal. E a gente espera que quando a gente fala lá, as pessoas também levem isso em consideração. O que eu achei só da dinâmica foi que, uma medida assim, havia um acordo para que a gente intercalasse os oradores, né? Fala um orador da situação, fala um orador da oposição. Você mesmo comentou, a Leila, pela ata, inclusive, ela deveria falar antes dos conselheiros, e é importante que ela fale antes. Não é um preciosismo, é porque a gente vai comentar a fala dela. Então, se ela fala depois, porque ela tinha que dar, segundo a ata, fazer uma passada geral nos relatórios do clube, financeiro, administrativo, social. É o momento dela explicar como está o clube. Essa reunião é para isso. Então, no final, ela acabou nem falando absolutamente nada disso. Ela passou por cima, foi mais um momento de defesa. Então, primeiro inverteu a ata com a presidente. E depois a gente teve essa questão de... Assim, para resumir, os 3 últimos conselheiros que falaram foram da situação. Era meio que uma ideia de criar uma onda final positiva para entregar para a Leila uma coisa... Só que assim, não se sustenta também, porque quando a pessoa sobe para falar, ela tem que falar alguma coisa que faça sentido, que as pessoas queiram escutar. Não adianta subir lá para contar uma história de vida particular, pessoal, isso não... E foi meio que aconteceu assim, né? Então, sem querer desmerecer os colegas da situação, que eu acho que estão fazendo o papel deles, eu acho que a oposição foi propor coisas, foi se defender, que era muito importante, e especialmente foi batalhar pelo direito legítimo de ser conselheiro e exercer o mandato. Esse estava o nosso papel. A nossa pauta, digamos, ficou muito reduzida a defesa dos nossos próprios direitos e deveres, né? E vamos ver se, a partir daí, haja uma reflexão da presidente, dos outros colegas do conselho ali, porque o que tem acontecido não pode acontecer mais, né? É um absurdo e é um tensionamento do debate que não vai ter fim, né? E até sobre a retaliação, porque eu conversei também com o pessoal da situação, pós-reunião, a gente tenta conversar com todo mundo, né? Para cada um, claro, tem a sua impressão e alguns têm a impressão, por mais que seja do seu lado, mais neutra, olha, a posição acertou nisso, situação acertou nisso, outros puxam mais a sardinha para o lado, é normal, faz parte, política é assim e faz parte. Mas a gente vai peneirando do que a gente vai colhendo. Alguns, Felipe, acreditam que dá para ser revisto essa punição em relação ao benefício dos ingressos, e que existe até uma conversa da situação de alguns membros. Olha, vamos parar com isso, poxa, vamos retomar o negócio do ingresso, não tem nada a ver, tal. Pelo menos foi o que eu vi. Outros não, isso é ponto pacífico, ela não vai mudar, e até a gente vai falar do requerimento que foi entregue, um novo requerimento, mas até os outros estão correndo risco, agora foi falado, inclusive do que eu vi. Da oposição eu senti alguns que, poxa, pode ser que ela reconsidere, mas também não estou preocupado com isso. Outros não, isso não vai ser reconsiderado, a gente nem está esperando. Na sua avaliação e avaliação do que vocês conversaram em grupo, o que vocês estão esperando em relação a essa situação? A retaliação vai seguir, vai continuar, ou você acha que seria um passo atrás dela, seria importante para até mostrar uma forma de, poxa, vamos aglutinar do que separar? É exatamente isso. Assim. A nossa expectativa, a nossa esperança, o nosso desejo é que a presidente tenha uma postura de reconsiderar uma ação dela, que é uma ação descabida. Não cabe a nós, assim, ficar o tempo todo buscando o óbvio. A gente espera que ela reconsidere. Eu entendo que, vou repetir esse assunto, que ela está sob pressão de vários lados, não é fácil, teve problema com as lojas dela que foram vandalizadas,
Mas isso não diz respeito a nós, não somos nós que propiciamos isso, né? A gente está ali como conselheiro. A questão é, cortar o ingresso de conselheiro da oposição é cômodo, porque é uma situação que coloca a gente também num momento delicado de discussão, porque parece que a gente está discutindo um ingresso. Sim. A nossa discussão não é o ingresso. Tanto que depois a gente não foi convidado para o... Por meio do César Maluco. César Maluco. O César Maluco, inclusive, que é uma pessoa que eu gosto muito, tenho muita consideração, já fui colega de chapa dele, tenho certeza que ele gosta de mim. Eu não fui porque eu não fui convidado, assim, é um segundo passo. E a preocupação é qual o terceiro, qual o quarto, qual o quinto passo. Isso não pode acontecer. Num ambiente democrático, isso não existe. Por mais que ela não goste da gente, não goste do que a gente fala, ela não pode fazer isso. Então a gente espera que ela reconsidere. Não foi uma coisa bacana, não é uma coisa... E assim, não é uma coisa bacana e não é uma coisa, inclusive, legal. Ela fere o estatuto. Por mais que ela fale que a gente não tem direito a ingresso no estatuto, realmente não temos, mas o estatuto preza a isonomia entre os conselheiros, o respeito à liturgia do cargo. Quando a gente faz uma distinção entre conselheiros, que é uma distinção política, mas também uma distinção de uma certa vantagem, né? Porque você tem um conselheiro que tem a possibilidade de, sei lá, comprar um ingresso com desconto para o colega e eu não tenho. E, enfim, é uma desvantagem também na disputa ali, política do dia a dia. Então, tem um estresse ali. É sim, uma afronta ao Estatuto do Palmeiras. A gente não pode também só buscar a linha literal do que está escrito. A gente tem que entender o Estatuto e compreender ele como um todo. Obviamente, é um desrespeito à nossa isonomia. A gente espera que ela revise isso e, assim, mais importante do que revisar essa retaliação é que a gente não tenha mais nenhum tipo de retaliação nunca mais. E se alguém pisar fora, pisar na bola, usar de palavras indelicadas com ela, infringir o estatuto, que seja punido nos termos do estatuto, que passe por um processo de sindicância, que tenha direito à ampla defesa. A gente simplesmente nem recebeu o comunicado. A gente só chegou um dia e falaram, vocês estão fora, e a presidente pediu para procurá-la, se quiser reaver. Então, assim, não faz sentido, né? Ninguém vai bater na porta dela, é quase assim, bate na porta para pedir desculpa. Então, eu não vou pedir desculpa por atuar como conselheiro sendo oposição de alguém. Isso não tem o menor cabimento, né? Então, vamos ver se ela vai... Eu acho que, assim, só quem perdeu até agora com isso foi ela, não fomos nós. Pelo contrário, né? As pessoas estão olhando e estão achando um absurdo. Inclusive os aliados dela, aliados muito próximos dela. E Felipe, do seu tema, o que você tratou ontem na reunião, Felipe, até para aproveitar? Eu falei muito dessa questão da retaliação e eu contei um pouco da história, qual foi o documento que originou essa retaliação, porque é uma confusão no ar. As pessoas tendem a acreditar que foi uma questão que a gente levantou em relação a placar linhas aéreas. Não foi. Ali foi um estopim, digamos. Mas os conselheiros punidos foram os conselheiros que assinaram um documento pedindo transparência nos contratos das patrocinadoras com o Palmeiras. Foram esses os 26 conselheiros punidos. E é um requerimento que a gente fez formal, que a gente agora, inclusive, reaplicou ele na secretaria, em nome do presidente Alcir do Conselho, que a gente pede coisas muito básicas, porque é evidente, eu falei muito isso ontem também do conflito de interesse, que o Palmeiras vive uma situação de conflito de interesse. É evidente. Assim, ter que explicar isso, falar o óbvio, chega a ser constrangedor. A presidente tem costumado falar assim, mostre onde tem um... Eu quero fazer um desafio para o presidente Leila e para a gestão. Se aparecer uma auditoria, uma dessas auditorias de renome no mercado, Big Four, Big Five, né, uma auditoria conhecida, que faça um parecer dizendo que no Palmeiras não tem conflito de interesse, eu prometo que no dia seguinte subo na tribuna, peço desculpa e nunca mais toco no assunto. Eu quero ver uma auditoria séria escrever um parecer, um auditor assinar com o nome dele, com o nome de uma empresa centenária de mercado e falar que não tem conflito de interesse. Conflito de interesse não é uma definição que a gente inventa, tal. A coisa está aí, está colocada. O problema é que o conflito de interesse, que era do patrocínio, e depois virou a doação, que virou empréstimo, e depois a presidente se torna presidente, e depois chega a placar linhas aéreas que fornece serviços aéreos ao Palmeiras. A presidente diz que o Palmeiras não paga nada, por enquanto não pagou, mas vai pagar a hora que puder alugar. Ela já falou isso também. E agora a gente tem a Arena Barueri. E qual que é o próximo passo amanhã? Entende? Assim, são situações de conflitos que vão se acumulando.
Nossa expectativa, quando ela venceu a eleição a presidente, é que ela fosse diminuir os conflitos de interesse. Tudo bem, foi eleita lá, aconteceu, a coisa foi muito rápida, mas para o próximo mandato eu vou ter um novo patrocinador, eu vou saindo aos pouquinhos, porque isso é fortalecer o Palmeiras, é deixar o Palmeiras independente de pessoas, independente de gestões. O Palmeiras vive pelas suas próprias pernas. Pelo contrário, daqui a pouco o Palmeiras vai ter todos os seus principais serviços e receitas oriundos da mesma pessoa. Isso não é fortalecer o Palmeiras, isso é enfraquecer o Palmeiras. Então, eu falei muito disso ontem na reunião e eu cobrei de novo a transparência nos contratos. Nós não temos acesso aos contratos da Crefisa. Já pedimos de todas as formas. O que se responde agora para nós é que o COF tem acesso ao contrato. Eles têm acesso, Felipe? Os cofistas de oposição já pediram acesso e não tiveram. A promessa é que agora eles vão ter acesso ao contrato. Mesmo assim, a gente não considera suficiente. Eu vou falar por quê. O Estatuto Social do Palmeiras diz que o conselheiro, para aprovar as contas, para aprovar o orçamento, ele pode ter acesso aos documentos que sejam necessários para fazer essa avaliação. Só isso já garantiria para nós o acesso ao contrato. Mas numa medida extrema e excepcional, que é o fato da presidente da patrocinadora ser a mesma presidente do clube, é um fato excepcional, não é um fato normal. Não tem no estatuto isso, né? Não tem. Por ser um fato excepcional, mesmo que não fosse obrigação do conselheiro, o que custa liberar o acesso ao contrato? E quando eu falo liberar, não é mandar para um PDF por e-mail para a gente. É falar, aparece lá no departamento jurídico tal hora, sem celular, sala fechada, não pode anotar, para você olhar. É isso. Quando foi assinado o contrato da W Torre em relação ao Allianz Parque, o conselheiro ia lá no clube, ele lia o contrato para saber em relação a isso, para poder votar, poder participar. Né? Exato. É isso que a gente quer. Agora, se a presidente diz que ela é tão transparente, o que tem de tão misterioso nesse contrato que nenhum conselheiro pode simplesmente olhar para fazer um juízo de valor ou até mudar a opinião? Eu hoje tenho uma opinião em relação ao patrocínio do Palmeiras, uma opinião particular, porque inclusive eu trabalho no ramo, né, da publicidade. Eu tenho uma visão de quem trabalha com isso, mas tudo bem, não estou dizendo que a minha visão é a correta. Eu acho, por exemplo, que é muito ruim um clube ter um patrocinador único, exclusivo, porque é isso, o patrocinador amanhã resolve sair, você perde tudo, né? O importante é você ter essas receitas diluídas entre vários patrocinadores, até porque você assim melhora a tua arrecadação, porque o cara que está na omoplata quer vir para o peito, o cara que está no peito quer estar na placa de publicidade, você gera uma competição sadia entre teus parceiros comerciais. O Palmeiras não tem isso. Eu acho que seria uma estratégia comercial do Palmeiras. Mas o Palmeiras, obviamente, não faz. Por que não faz? Por que o diretor de marketing, que é subordinado a presidente, vai buscar um patrocinador melhor que a própria presidente? Quer dizer, é isso que eu estou falando aqui. Eu falei ontem que é o terraplanismo do Palmeiras, hoje é esse, né? O terraplanismo é falar que não tem conflito de interesse, assim. Acho que vai ser meio ridículo. Tem gente que acredita, tudo bem. Tem gente que acredita que a Terra é plana também. Mas se você for olhar com atenção, né, se você estudar um pouquinho, ler um livro, a coisa se resolve. Então, eu falei muito disso, muito desse aspecto do conflito de interesses, e eu deixei assim um recado que as pessoas perguntam, mas fazer o quê? Soluções existem. E eu acho legítimo que a presidente Leila Pereira queira concorrer à reeleição. É legítimo dela. Se ela quiser concorrer à reeleição, ela tem 1 ano para arrumar patrocinadores para o Palmeiras. Eu acho que não é difícil. O campeão do século XX, a equipe brasileira que mais tem títulos, melhor equipe brasileira da história da Libertadores, um time estrelado, um técnico de ponta, uma torcida apaixonada. Não é difícil arrumar patrocinador. O departamento de marketing tem 1 ano para fazer esse trabalho. E quem tem que fazer também, acho que é importante a gente falar, essa história de tragam alguém melhor, com mais dinheiro que eu troco, quem tem que fazer é quem está trabalhando no clube, não somos nós. A empresa, porque assim, ela foi bater na porta, ela ligou no Palmeiras e tal, e foi assim. Mas as outras empresas não farão. Ela foi fora da curva. Normalmente é o clube que vai prospectar, vai buscar novos parceiros, não é isso, Felipe? É isso. E outra, ela bateu na porta quando o Palmeiras não tinha patrocínio. Isso. O momento é adverso. Eu vou te dar um exemplo. Você imagina um diretor de marketing, um CEO de uma multinacional, uma empresa que tem capacidade de investir num time de futebol do tamanho do Palmeiras. Ele está numa reunião, ele fala assim, vamos patrocinar o Palmeiras? O cara fala assim, vamos fazer uma proposta, mas assim, a nossa proposta, a Leila pode cobrir, primeira coisa. A segunda coisa, a gente pode ser que ganhe, porque a Leila não queira cobrir, mas como ela é presidente do clube, pode ficar um mal-estar.
E aí eu sou patrocinador, mas eu não tenho, assim, eu não tenho uma vida cômoda dentro do clube para explorar os ativos que eu estou comprando. Um jogador que vai fazer uma campanha, um camarote no estádio, uma ação junto com a equipe. Quer dizer, não é só um ato de patrocínio, é um ato de provocação. Que empresa grande, séria, que tem um departamento de compliance, vai entrar numa concorrência onde quem vai decidir o valor do patrocínio é a própria presidente da empresa, de uma das empresas que estão concorrendo. Não faz o menor sentido isso. Essa história de Palmeiras fazer uma concorrência e um bid é uma história assim, uma história, eu diria antigamente, história da carochinha, né? Não faz. Assim, chega a ser infantil esse tipo de argumentação quando a gente fala no mercado corporativo, no mercado, né, das grandes empresas, das empresas que têm governança e têm compliance, coisa que o Palmeiras não tem hoje. Talvez pelo Palmeiras ser administrado de uma forma meio familiar até, eu falo que é profissional, mas talvez seja mais profissional que muitos clubes por aí. Eu não duvido mesmo, porque o futebol brasileiro tem esse problema. Mas se a gente for comparar com uma empresa, não chega nem perto, né, do nível de... Então, assim, essa história de vai ter um patrocinador, alguém vai oferecer mais, oferecer menos, história, balela. O que vai ter é isso, patrocinadores menores em operações laterais, no futebol feminino, no microfone da coletiva, são coisas menores que é para dar a impressão de que, ó, nem tudo aqui é nosso, mas a verdade é, o Sub-13 do Palmeiras entra em campo com o Crefisa. A TV Palmeiras, que tem 3 milhões de inscritos, é TV Fã. E assim, todas as propriedades do Palmeiras estão hoje com a Crefisa e com a Fã. Esse é um ponto grave, precisa ser solucionado, e os conselheiros que estão alertando sobre isso, sofreram as retaliações. Eu não sei porquê, a gente está fazendo simplesmente o que a gente considera o natural, né? Mas estou pronto para ouvir o divergente também, às vezes. Sim, claro. Alguém me convence do contrário. Faz parte das discussões de pontos de vista. E até um exemplo, né? Quando lá atrás, da renovação de contrato, vai ter conflito de interesse porque ela vai ser candidata, ou até um pouco antes, quando ela ameaçou, se não ficar o Alexandre Matos, eu tiro o patrocínio, né? Que parece que as coisas que não aconteceram mais, né? Mas lá atrás teve já essa discussão. Aí depois ainda, a renovação de contrato, vai renovar, não vai renovar, presidente, vai ser candidata, ela renova antes para falar que não teve conflito. Por exemplo, o contrato de patrocínio, se vai para mostrar a isenção total mesmo. Porque, por exemplo, não termina em 2025, um exemplo. Olha, mesmo se eu não estando presidente, tá aqui, ó, provando que eu quero ajudar o Palmeiras. O contrato até 31 de dezembro de 2025, não 31 de dezembro de 2024. Eu penso assim, né, filho? Eu acho que, até para mostrar, acho que você deixando tudo condicionado, a presidente Leila com a empresária Leila, no mínimo dá para você tentar questionar e falar algo que a incomoda, porque, de novo, ontem na reunião ela falou, já falei várias vezes, ainda vem de novo esse assunto, é algo que a incomoda, né, Felipe? Incomoda, mas assim, o fato não vai deixar de existir porque ela está incomodada com o fato. Ela tem que resolver o problema. Resolver o problema, essa solução que eu dei é uma das soluções, não é a única solução. Outra solução, por exemplo, ela fala, olha, então eu vou voltar à minha condição de patrocinadora, vou colocar um aliado meu para disputar a presidência e vou continuar aqui influindo do meu jeito e tal. É uma outra solução também. Não sei, as soluções existem, elas precisam ser pensadas. Não dá para a gente negar os problemas e fingir que eles não existem. Quando a gente fala isso, a gente tem uma preocupação, e o torcedor tem que entender, porque a gente também recebe críticas, embora a grande maioria dos torcedores entenda e compreenda essa nossa preocupação, tem torcedor que fala, pô, mas o dinheiro é bom, o dinheiro é importante, ela está ajudando, ela está há tantos anos, tal. E tudo bem, eu acho que são críticas muito válidas. Mas quando a gente pensa no Palmeiras, e não no nosso mandato, não no poder, não num projeto de gestão, o que a gente quer? Que independente se amanhã a gente está trabalhando na gestão do Palmeiras ou não, que o Palmeiras continue disputando títulos, continue ganhando, porque a nossa maior diversão é ir para o jogo. Nós somos políticos hoje, fazemos a militância política, a gente briga, mas quando o Palmeiras entra em campo, não existe isso. A gente vai lá, situação, oposição, a gente torce junto, sofre, passa nervoso, fica sem dormir. O nosso curtição é o futebol, não é a política. Então, quando a presidente tem um contrato de patrocínio que se encerra junto com o mandato dela, fica a impressão que se ganhar alguém da oposição, ele vai chegar numa terra arrasada, porque ele vai começar o ano sem dinheiro. Aí a gente fala, essa é a preocupação com a instituição? Ou é um projeto Palmeiras ou é um projeto do meu mandato? Temos que ter esse olhar atento, porque
Durante muito tempo, eu falo porque eu sempre fui oposição a esse desenho da presidente Leila, desde quando ela se tornou conselheira, que já foi um processo confuso, desde quando mudaram o estatuto para que ela pudesse ser presidente. Eu fui oposição, votei contra em todos esses momentos, eu votei contra a transformação da doação em dívida, meu nome está lá. Então, eu falo muito tranquilamente isso. Desde lá de trás, eu apontava que vamos chegar nesse ponto. Já se vislumbrava. Vai chegar aqui. As pessoas fingiam que não ia chegar. Não vai acontecer e tal. Falei, vai chegar. Chegou. E a gente vai normalizando essas coisas, vai normalizando. A cada passo que é dado, a gente normaliza. Agora já está acontecendo. Qual o próximo passo? Qual o outro passo? A minha preocupação e dos meus colegas do Conselho, eu tenho certeza, é exclusivamente o Palmeiras, a instituição. A gente não quer absolutamente nada, a gente não vive disso, não ganhamos dinheiro com o clube. Também nem todo mundo sabe, mas o conselheiro não tem nenhum tipo de remuneração. A gente não vive com o clube, pelo contrário, o clube nos toma coisa, nos toma tempo, nos toma dinheiro, nos toma dedicação profissional. O tempo que eu devia estar trabalhando, a gente está fazendo coisas para o clube. Então, assim, a gente dedica a vida a isso porque a gente gosta mesmo e quer ver um clube vencedor. Então, é importante que o torcedor tenha essa percepção de que o que mais vale não são as coisas imediatas, porque a gente não olha o hoje, a gente tem que olhar pensando daqui 5 anos, daqui 10 anos, como a gente olhou em 2013, como a gente olhou em 2014, antes da Crefisa chegar. A gente estava olhando para um projeto de 5 anos, de 10 anos. No começo foi difícil, doeu, né? E, quase foi rebaixado. Aconteceu, mas deu certo. E a gente olhar daqui 5 anos, eu não sei se o Palmeiras vai estar tão bem quanto está hoje, porque os rivais estão se arrumando também, estão se organizando. O Palmeiras pegou uma janela de oportunidade nos últimos anos que não existe hoje, né? Que estava todo mundo meio quebrado, meio sem grana, o próprio Flamengo estava se reestruturando, o Palmeiras nadou de braçada. Agora não, agora a gente já vê, o São Paulo foi campeão da Copa do Brasil, o Fluminense pode ser campeão da Libertadores, são outras equipes agora aparecendo no cenário de disputa dos grandes títulos, que até outro dia se restringia a Palmeiras, Flamengo e eventualmente Atlético Mineiro. Então mudou o cenário. Daqui 5 anos, a gente vai ter 4, 5 equipes disputando, e não mais uma contra a gente. Então a gente tem que ser melhor do que a gente está hoje. E na América do Sul também, apesar do o Brasil ter dominado aí de uma forma hegemônica aí os últimos anos, mas a gente percebe, já é um Boca aí, mesmo jogando o que jogou e com o Palmeiras só empatando nos pênaltis na competição aí, nas eliminatórias, já tem um argentino na final. Aí os outros começam a se reforçar, o River não quer ficar para trás. A gente percebe isso, apesar do momento financeiro brasileiro ser melhor, por exemplo, que o argentino, de reforços, de condições de contratação. Mas eles vão de alguma forma, né? O Equador aí com o Del Valle usando muito a base como experiência. São outros cases, outras formas de se chegar também, né, Felipe? Aí fica cada vez mais difícil, né? Não, e o Palmeiras é um dos poucos clubes que está confirmado no Mundial de 2025. Mundial de 2025. Ela cita também, né? A gente tem um Mundial que é uma coisa, vai ser a coisa mais legal do mundo, vai ser a Copa do Mundo de clubes, sim, uma coisa histórica, uma coisa inédita, né? Inclusive, a partir de 2025, é bom a gente já falar, os mundiais anteriores viram todos fax também, viu? Porque agora acabou, né? Porque agora o que vale é o Mundial 2025. Então, os outros jogos a gente acho que vai poder usar esse argumento. Mas assim, brincadeiras à parte, 2025 é o Mundial, o Palmeiras vai ter uma exposição global. Outro motivo para a gente falar do patrocínio aqui, né? Sim. Quanto vai custar a marca do Palmeiras disputando jogos contra Real Madrid, contra Chelsea, Manchester City e outras equipes aí globais? Olha o tamanho da coisa que vai acontecer em 2025. O Palmeiras, e aí, com todo respeito à Crefisa, que é uma grande empresa, uma empresa de sucesso, mas é um player local, é um player brasileiro. Quando a gente vai jogar o Mundial, a gente pode olhar e pensar que tem um player global estampado na nossa camisa, porque faz sentido. Então a gente vai começar a pensar o Palmeiras, olhando para o futuro, como uma potência sul-americana que ele é. O que eu acho que está acontecendo hoje é o seguinte, houve uma acomodação geral, e aí é torcida, é dirigente, é jogador, é comissão técnica, em razão dos últimos resultados que foram muito bons, foi uma geração gloriosa, vai ficar marcada na nossa história, e eu só tenho alegrias para contar desse período, não tenho a menor dúvida. Só que o futebol é cíclico, sempre é cíclico. Não existe nenhuma equipe, a não ser na Alemanha, que ganha 10 títulos seguidos. A coisa não acontece assim. Então, se a gente não se preparar para entrar no Mundial 2025 como uma potência sul-americana, querendo ser uma potência global, a gente vai passar vergonha. É isso que vai acontecer. Então, assim, agora
a janela que era uma janela de 2 anos para se preparar, desde que foi anunciado o torneio, já virou uma janela de 1 ano. Agora nós vamos ter que correr nesse 1 ano para fazer a coisa acontecer. E o que é pior, no final de 2024 a gente vai ter eleição presidencial, às vésperas do Mundial da FIFA. Então, quer dizer, vai ser mais um momento de turbulência, um momento que a gente vai... Então, assim, não que a política influencie muito, eu acho que não influencia tanto lá no campo mesmo, na hora que os caras entram em campo, mas influencia no planejamento. Na gestão, né? Na gestão do futebol, né? Não. Quanto dinheiro você vai ter para comprar? Pô, o Palmeiras hoje talvez pudesse ter mais dinheiro se, sei lá, se tivesse mais patrocinadores. E se tivesse mais dinheiro, teria mais capacidade de investir, mais capacidade de contratar jogadores. E a gente vai fazer esse recorte. Em 1 ano, sei lá, podia ser 15 milhões a mais. Em 3 anos é 45 milhões. Já é um jogador de ponta. Então, tudo importa, tudo faz diferença. E é importante ter esse olhar hoje para quem chega em 2025. É um torneio dificílimo de ganhar, claro, ninguém é muito utópico aqui. Mas, pô, fazer um papel legal, fazer um papel bonito, honrar a tua torcida, para que todo mundo fique, pô, que legal, né? O Palmeiras tá aqui pro mundo, meu. A gente finalmente mostrou pro mundo o tamanho da nossa camisa de novo, e todo mundo, e respeitando o futebol sul-americano. Se fosse hoje, ainda bem que nem 2024 torneio, porque se fosse, a gente chega enfraquecido. E, Felipe, você acha que o lado positivo do que a Leila disse ontem foi em relação à SAF? Ela prometendo que ela, como presidente, o Palmeiras não tem nenhum risco, nenhum perigo de se tornar a SAF? Eu acho, na verdade, sendo sincero, indiferente. Primeiro porque muitas coisas que a Leila ao longo do tempo falou, ela acabou mudando de ideia. Ela mesma falou ontem que ela muda muito de ideia, que ela não tem nenhum problema com isso, está no discurso dela, que ela não se apega às coisas, e ótimo, inclusive, que é bom que seja assim mesmo, porque a gente tem que aceitar as coisas novas que vêm e mudar de ideia. Esse é o primeiro ponto. Mas vamos esquecer isso, vamos pensar na SAF especificamente. Existem outras formas de você controlar um clube que não sejam uma SAF. Então, vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, quem estuda futebol internacional e tal, o Barcelona é uma associação, assim como o Real Madrid, na Espanha, diferente dos outros clubes da Europa, dos outros grandes clubes, não é uma empresa. O Barcelona fez o quê? Agora, inclusive, por um momento financeiro muito ruim que eles vivem. Eles transformaram todos os departamentos acessórios, digamos, direitos de transmissão, licenciamento e tal, em empresas privadas, e agora tem donos, botaram à venda, se capitalizaram com esse dinheiro, e agora tem dono. Isso continuam associações. Isso no Palmeiras, por exemplo, seria possível de acontecer. Um segundo momento, por exemplo, que eu acho que essa concessão da Arena Barueri talvez seja um indicador. A Crefisa pode um dia querer operar o Allianz Parque, né? Por que não? Aliás, já foi muito falado isso, né? Já foi falado. Porque tem 2 pessoas que têm que aprovar uma mudança de gestão do Allianz Parque. A primeira é a W Torre e a segunda é o próprio Palmeiras. Mas o Palmeiras, politicamente, estando na mão do interessado em adquirir, já está resolvida essa questão. Teria que convencer a W Torre. E como é que você convence uma empresa a te vender uma operação, por exemplo? Deixando ela sem muitas condições de respirar, né? Então, dificuldades financeiras e tal. E eu não quero aqui defender a W Torre, pelo contrário, porque a W Torre nunca pagou o Palmeiras, deveria estar pagando mesmo, e o Palmeiras tem que brigar pelo seu direito, e tudo bem. Não é a questão aqui. Mas quando a Crefisa ganha a concessão da Arena Barueri, dá um indicativo que pode ser um projeto piloto para você operar depois o Allianz Parque. Então, assim, você não precisa ser SAF, mas você tem a operação do estádio, você tem os direitos de imagem, os direitos de transmissão ali, talvez num movimento de Libra, e você faz parte da Liga do Futebol, dos clubes, aí você tem o licenciamento, aí você entendeu? Tem outras formas, e quando a gente olha esses movimentos que a gente repete aqui, de conflitos de interesse que se acumulam, é o avião, é o tal. Amanhã pode ser um canal de streaming que transmite o jogo no próprio clube. Sim. Entendeu? Vai mudar, o futebol vai passar por essa transformação. E não vai ser a Globo que vai transmitir pro resto da vida os jogos importantes. Talvez sejam as plataformas dos próprios clubes. O Palmeiras poderia pegar a TV Palmeiras, por exemplo, e transformar numa entidade privada e ter um dono que explora comercialmente esse direito. E vende por 50 anos, igual eles vão vender para a Libra. 50 anos. 50 anos. Assim, não é o meu mandato, o seu mandato. É uma geração inteira. Todos nós vamos morrer e o negócio ainda vai estar lá com direito para alguém. Então, assim, essas preocupações eu acho que é natural que a gente tenha. E eu acho que
esse caldo de coisas acontecendo agora é o que culminou nesse momento político muito conturbado. É isso que está acontecendo, não é outra coisa. O torcedor que foi protestar na porta, ele não está protestando com o time. É importante falar isso porque Porque ela quis justificar o mau momento do futebol pelo motivo do protesto também, né? Ela quis ligar uma coisa a outra. Né? Mas o torcedor tá chateadíssimo com o futebol. Tá todo mundo saiu arrasado do Allianz Parque no jogo contra o Boca. Cara, é uma tragédia para nós esportivamente. A gente queria estar na final do Maracanã. Beleza. Mas o torcedor entende que o futebol é cíclico. O torcedor não tá reclamando de, pô, ganhou. Claro, reclama mais, a comissão errou, pô, esse ano não foi bom. Faz parte, mas todo mundo entende que isso é o processo do futebol. O que o torcedor está reclamando, o torcedor está alertando, é que o processo político do Palmeiras está caminhando para um lugar que a gente nunca viu antes. É isso que o torcedor está olhando e está ficando preocupado. E aí, qual que é a maior preocupação dele? Que eu acho que tem uma diferença grande. Você pega um time como o Atlético Mineiro, por exemplo, que no final daqui foi a mesma história do Palmeiras. Não, a gente não quer, não tem nada a ver, emprestou dinheiro, tal. No final, a tábua de salvação deles eram os próprios patrocinadores, investidores, dono do estádio, tal. Mas tem uma diferença crucial. O torcedor do Atlético, embora pudesse discordar dos 4 R's lá, ele sabia que os 4 R's falam a língua dele de torcedor. Então ele fala assim, pelo menos o cara é multibilionário e ele é atleticano doente. Então, se o time estiver mal, ele vai botar dinheiro a fundo perdido para ganhar título. E aí, quando a Leila dá a entrevista coletiva dela, ela mostra um distanciamento absurdo do que é o torcedor palmeirense. O torcedor olha e fala assim, ele não vê sentado na cadeira a presidente do Palmeiras. Quem ele viu sentado naquela cadeira? A presidente da Crefisa. É isso que está preocupando o torcedor. É isso que eu falo, que não adianta a gente ficar no negacionismo de achar que é uma pequena parcela que me critica, tal. O torcedor não é bobo também. O torcedor está vendo, está acompanhando. Assim, eu ando na rua, você passa na padaria, você passa no... Todo mundo qualquer lugar, o trabalhador, o cara que entende mais, entende menos, todo mundo tem a mesma preocupação. O comentário hoje é um só. É verdade, e é bem por aí mesmo, né? E ela não reconheceu nenhum erro, sabe? Parece que ela sempre fala, a imprensa que entendeu errado, a imprensa que avaliou, né? Assim, ela joga para os outros aí, o entendimento do que ela disse, né? É numa coletiva colocada por ela, feita por ela, selecionada ou por ela ou pelo Departamento de Comunicação, ou seja, foi tudo montado, crente que seria um recado dado, um recado feito, e que, na verdade, reverteu tudo ao contrário, né? Se não tivesse tido a coletiva, a nossa conversa não estava acontecendo nesse momento, Felipe. A situação estaria melhor. A coletiva só piorou a situação. É. E eu acho que a tentativa da coletiva... Quando foi anunciada a coletiva, eu pensei o seguinte, vai ter um movimento de reunificação, que é importante. E é o que a gente espera dos grandes líderes nessa hora. O negócio não está legal, está sendo cobrado, as lojas dela foram vandalizadas, não é legal. Não é legal. E a gente espera que ela sentasse na cadeira e falasse assim, gente, teve erros do esporte, beleza, vamos tentar melhorar, a gente tem um brasileiro para disputar. Enfim, tivesse um papel harmônico, né? Um papel de olhar de carinho com o clube mesmo, entendendo a insatisfação do torcedor. O torcedor, não adianta cobrar a racionalidade do torcedor. A gente não pode admitir violência, óbvio. Mas a gente tem que admitir que ele é racional. Eu também sou, dentro dos meus limites. Né? A gente comete umas pequenas loucuras aí vendo o jogo, se estressa, passa nervoso. A gente é assim, porque isso está dentro do nosso coração, é uma coisa que a gente sente. Então ela poderia ter, a gente esperava que ela tivesse essa postura. E eu acho que ela até sentou e começou a entrevista meio que nessa ideia. Tanto que os jornalistas foram convidados, foram escolhidos pela assessoria dela, o ambiente estava super controlado, para que nada saísse do controle. Sim. Assim, na primeira pergunta que faz um pouco, ela já se irrita, Mas por que ela se irrita? Por que ela fica nervosa? Por que ela extrapola? Porque as coisas são inegáveis. Você tem que contestar uma coisa que é óbvia, como conflito de interesse, vai tirar você do sério. Então é melhor falar logo, gente, tem conflito de interesse mesmo, e vai continuar tendo, e pode reclamar, não ligo. Aí tentar inverter a situação, é isso que você falou. Culpa a torcida, culpa o jornalista, culpa o receptor da mensagem, culpa o ruído na mensagem, ele não sabe. E aí ela foi ontem na tribuna, teve 2 coisas importantes que ela falou em relação a isso. A primeira é que ela viu 6 vezes. Isso eu achei. Ou seja, se ela viu 6 vezes, é porque eu acho que ela se incomodou mesmo com a própria entrevista, né? Eu acho que
Então, assim, mas tudo bem, vamos considerar o que ela falou. Que ela viu 6 vezes e que ela não viu nada de errado. E a segunda coisa que ela falou, ela até citou Nietzsche, falou que lê Nietzsche e tal, é que quanto de verdade a gente consegue suportar. No seguinte sentido, né? Eu estou falando a verdade que vocês não querem escutar. Eu falei a verdade lá e reafirmo aqui. Então, assim, se ela acredita nisso, tudo bem. Agora, 99% da torcida do Palmeiras não acreditou. E aí gerou essa tensão que a gente está vivendo hoje. E é incrível, assim, que parece que... Porque eu fazendo essas entrevistas que eu fiz aí durante toda a semana passada até agora, a gente percebe nas reações. E assim, eu não, o meu canal, o meu trabalho não é enraizado para um lado. Né? Então, assim, vem diversos... Tem as pessoas, não, a Leila, poxa, 8 anos, vocês não podem, vocês querem voltar. Tem tudo isso, mas a grande maioria se escreve sobre para mim foi desastrosa a entrevista. A minha avaliação foi muito ruim. Eu acho que foi inacreditável algumas coisas que ela disse, inclusive. Mas eu acho que ela tem uma coisa a favor dela, que assim, o primeiro mandato é sempre muito difícil. Sim. O Paulo Nobre foi a mesma coisa, ele teve um primeiro mandato muito difícil, é um momento de aprendizado e tal. Caso ela seja reeleita, ela pode fazer um segundo mandato melhor. Inclusive, cada ano que passa, obviamente, vai melhorando. O que me preocupa, o que nos preocupa como um todo, é que ela tem destruído muitas pontes de conversa. As pessoas pensam que a oposição não é legal ser oposição. A primeira coisa que eu quero falar é isso. Não é. É um saco, é cansativo, sabe? É tipo. Porque vocês querem mudar uma coisa que é difícil de mudar porque a situação tem um controle, né? Você parte do princípio que ser oposição é que você está insatisfeito com alguma coisa. Sim. Tá. Então você já está insatisfeito, né? Já começa por aí. Segundo, porque assim é mais difícil, né? Tudo é mais difícil. Então é difícil assim, você ir lá, você cumprimentar. Convencimento, né? Você conversar com uma pessoa da situação, você subir, você cumprimentar para o presidente Leila, é uma situação às vezes constrangedora, porque é o tempo todo esse debate. Então, assim, não é legal ser oposição. Já quero falar logo de cara para. Então, a gente gostaria de não precisar ser oposição. Mas mesmo assim é saudável que haja oposição, porque a oposição mantém a gente alerta, né? Mantém a gente nos trilhos, aponta caminhos e tudo mais. Só que a presidente Leila ela não gosta da oposição, assim, na essência, talvez pelo perfil empresarial dela, de ter sido dona da empresa, né, o presidente, enfim, desde o começo. Você é dono da sua empresa, você manda e desmanda, você não tem um contraditório, você não fez uma carreira lá dentro, você não cresceu ali, né, conversando, articulando, entendendo. Ela virou presidente lá, acho que ela trabalhou um tempo, mas ela é dona, né, enfim. Então, assim, ela não tem esse histórico, é um pouco do perfil dela. Mas tem que entender que no futebol é diferente, né? E, assim, não podemos fazer nada em relação a isso. Tem que treinar, é um treinamento diário que ela tem que ter. E a gente, de verdade, assim, a gente espera que o tensionamento diminua. A gente não quer esse tensionamento. Só que a gente não pode fingir que as coisas não estão acontecendo. Mas, Felipe, assim, você já ouviu, tenho certeza, eu já ouvi, até para entender, conhecer um pouco mais, a gente tem pouco acesso também a presidente, mas o comentário muito, assim, não vou falar geral, mas um comentário muito forte que existe, que ela, mesmo dos mais próximos, ela não ouve os mais próximos, inclusive. E aí, às vezes, fica irritada com pessoas mais próximas que falam. Eu até ouvi da situação dizendo, olha, é mais difícil, ela às vezes não aceita e tal. Você acha que pode ter uma mudança num perfil assim, de pessoa? Ela tem essa personalidade, assim, né, de difícil ouvir, assim, de condução, pelo que a gente analisa, pelo que a gente ouve, pelo que a gente conversa com outras pessoas. Olha, eu espero que mude mesmo, mas eu acho que é uma dificuldade que ela tem. E eu vou dar exemplos muito práticos aqui. Ou vou falar de novo do Mundial, que o Palmeiras jogou contra o Chelsea. Ela tinha muito pouco tempo no cargo, e eu acho que ela levou um dos vices só para o Mundial. E venderam isso como uma... o Palmeiras não tem farra da viagem e tal. Eu já penso diferente. Eu penso que se você tem vices-presidentes, são pessoas que você confia, pessoas capacitadas, e você tem a chance de passar uma semana com a nata do futebol mundial, FIFA, grandes marcas, Adidas, Puma, Nike, as grandes empresas estão lá, os grandes executivos, CEOs, tá todo mundo ali. Você tem que levar o teu melhor time, tua melhor equipe, né, a equipe administrativa, para você extrair o máximo de coisas naquele momento. Então você leva a tua equipe, então você manda um vice-presidente encontrar o príncipe, o outro vice-presidente vai fazer uma reunião com o CMO global da Adidas, o outro vai encontrar o cara da Puma. Você tem que usar isso a teu favor. Aí o Palmeiras foi lá, meio raquítico, assim, né?
foi só presidente, o vice, mais um fulano, o presidente do conselho e tal, como se fosse uma virtude. Não é uma virtude, é um desperdício de oportunidade. Aí a gente corre para o ano passado. O Palmeiras chega pela primeira vez na história na final do futebol feminino. E o Palmeiras tem 2 vice-presidentes mulheres. Sim. Se a Leila não podia ir na final, ela poderia ter mandado uma das vice-presidentes dela para representá-la, porque seria um ato simbólico e seria um ato de respeito, inclusive as meninas que estão jogando, se sentirem prestigiadas. Não aconteceu. Esse ano o Palmeiras chegou na final de novo e a presidente Leila foi à final, mas até onde eu sei, as vices... Não, eu posso estar enganado aqui, tá? Mas até onde eu apurei, as vices também não foram dessa vez. Então, assim, se o próprio vice-presidente, que são 4 pessoas escolhidas por ela para um cargo de sucessão, inclusive, porque o vice aponta um sucessor, né, em caso de falta do presidente por qualquer razão, mas é um sucessor natural político, né? O teu primeiro vice geralmente é o próximo presidente. Se você tem vices que você não confia para essa função, que você não valoriza, que você não leva para esses momentos fundamentais, o que dizer, então, dos outros, que nem vices são, né? Os outros que são um dos 160 diretores que o Palmeiras tem. Então, uma coisa absolutamente absurda. O Palmeiras tem 43 assessores especiais. 43. É uma 43, 44. É meio vergonhoso. Eu vou falar, dos 40 e poucos, 30 são meus amigos. E eu acho, assim, ridículo. Tipo, você é assessor de nada. Não, o diretor de nada. É só para contar tempo para você ser conselheiro benemérito no futuro. Uma coisa, tipo assim, não faz sentido nenhum. Então, eu acho que ela não escuta mesmo muitas pessoas, é um pouco do perfil dela, e ela não valoriza, e eu acho que assim, ela perde em não valorizar as pessoas que estão perto dela, se sentem desprestigiados, muitos se sentem mesmo, mas eu acho que quem perde mais são essas grandes oportunidades que o Palmeiras tem de contato com o mundo do futebol, grandes contatos mesmo, grandes momentos de encontro, e o Palmeiras não aproveita, né? E eu acho que a gente é um player global hoje, não somos um player local. Então a gente tem que aproveitar os momentos globais para fortalecer essas relações com os nossos parceiros. E até nesse momento, né? Porque disseram que a Navy acompanhava mais, uma das vices, mais o futebol feminino. Então acho que ela poderia ter até, inclusive, ter sido valorizada em relação a isso na primeira final, onde foi campeão, e também nessa segunda que o Palmeiras chegou contra o Corinthians. E não só na final, né? Podia ter um torneio curto, né? Sim, sim. A presença com a delegação. A delegação, né? Ajudando. Aí você vai dar entrevista para uma televisão, você vai valorizar a tua própria marca, você vai expor ela para o mundo, né? Você está ali num ambiente de relacionamento. Porque, no fundo, são ambientes de relacionamento que a gente precisa cultivar. E até desse lado, porque ela utilizou na eleição o mote de ter 2 mulheres com ela, né? Ou seja, estamos quebrando paradigmas, mulheres aí no comando do Palmeiras. Ela utilizou esse mote, assim, e ela ontem voltou a utilizar do feminismo, e eu acho uma luta importante das mulheres no esporte e no futebol, que realmente é um ambiente muito machista, inclusive no jornalismo esportivo, e as mulheres estão ocupando espaço com comentaristas, repórteres e narradores, isso é muito importante. E aí, às vezes, eu não gosto, as pessoas não gostam, porque as pessoas não estão acostumadas, porque todo mundo cresceu e conviveu com os homens narrando, os homens reportando, os homens comentando, é isso. O futebol, muito, a transmissão esportiva é muito em relação ao costume. E lá para frente, daqui a anos, a gente fala, poxa, vai achar que sempre teve as mulheres, e não tem, vai ter uma história de pioneirismo, uma história de oportunidades, e que vale muito. O que você achou dela utilizar o discurso do feminismo ontem, mais, para mim, na minha avaliação, mais como uma defesa, não como realmente mostrar que é importante ter uma... E é muito importante, a pioneira, uma presidente mulher, a primeira divisão do futebol brasileiro, né, como já tem uma presidente de federação, por exemplo, se não me engano, é de Pernambuco ou da Paraíba, que é uma mulher que é uma presidente de federação no futebol, né, fora em relação a outros esportes. Mas como que você viu isso aí, Felipe? No passado, a presidente Leila chegou a dizer, inclusive, que ela não sentia nenhum tipo de machismo no clube. Ela chegou a dar entrevistas em relação a isso logo no começo dela. Eu acredito o seguinte, eu acredito que ela realmente sofra machismo em alguns momentos. Eu não desconsidero a luta, as dificuldades, os problemas, talvez algumas críticas sejam assim mesmo. Nós tomamos o maior cuidado possível para que isso não aconteça. Primeiro porque a gente, obviamente, não compactua com isso, mas porque nossa disputa é uma disputa de ideias, não uma disputa pessoal. As nossas colocações, o que a gente tem feito, as cobranças que a gente tem feito, são baseadas nas atitudes da presidente, não no fato de ser uma presidente mulher.
Então, acho que assim, se buscar na oposição, em todos os momentos que a gente contestou alguma coisa, a gente nunca usou esse argumento e nem usaria, porque não faz o menor sentido. Os problemas que o Palmeiras tem hoje, de conflito de interesse, de gestão, de relacionamento, não derivam do fato da presidente ser mulher ou não, derivam do fato dela ter um perfil do jeito que ela é o perfil dela. Então, assim, quando usa essa carta, ela usou, teve jornalista que concordou, teve jornalista que fez, inclusive a Alicia Klein fez um texto muito legal no UOL, que ela fala que esse tipo de argumento que a Lila usou acaba desqualificando a própria luta das mulheres no esporte. Eu acho que é um escudo, acho que não tem adesão com a realidade. Eu acho que pode ter acontecido casos isolados, sim, não tiro não estou dizendo que não aconteceu, pode ter acontecido, mas a parte não é o todo. Né? O todo, que é o que importa nesse momento para a gente, não é um todo baseado no machismo, é simplesmente uma crítica à gestão dela, seja lá qual for. É legal, ele é a primeira presidente mulher, 2 vices-mulher, é uma baita conquista mesmo. O Clube do Palmeiras tem muito poucas mulheres conselheiras. Dirigentes, né? Eu já até, no Ocupa Palestra, a gente escreveu um texto antes das eleições, das últimas eleições do Conselho, explicando por que a gente tem poucas conselheiras, porque tem uma questão técnica do Estatuto que permite não, né, mas que potencializa esse predomínio masculino, e que, inclusive, é uma das bandeiras nossas no Ocupa, para a gente ter mais mulheres. Então, a Lena, enquanto mulher, é legal que ela valorize o papel da mulher, que ela coloque vice-presidentes mulheres, mas que ela também dê a essas mulheres o protagonismo. Porque não adianta você ter só as vice-presidentes mulheres ali sentadas à mesa na reunião do conselho, se na hora de ter o protagonismo, na hora de estar com a equipe do futebol, não só o feminino, mas o masculino, elas têm voz, elas têm a chance de falar. Então também é importante, talvez, ela fazer essa reflexão de que se ela sente que sofre machismo, ela não pode repercutir isso também, ou algum tipo de limitação, às suas próprias colegas. Ô, Felipe, até aproveitando em relação ao requerimento, né? Foi entregue um novo requerimento ao presidente Alceu, presidente do Conselho Deliberativo, com o maior número de pessoas, né, aderindo aí ao requerimento. Primeiro, do primeiro requerimento, a Leila utilizou-se, foi primeiro a imprensa e depois então respondi na imprensa. Vocês acham que foi um erro ter ido à imprensa primeiro, assim? Já perguntei a outros, a oposição disseram, mas, poxa, numa reunião é difícil segurar a informação, mas se ela poderia ter tido um cuidado maior para não ter ido na imprensa primeiro ao clube, ou não? O que você pode falar? Porque foi uma alegação da presidente sobre o primeiro requerimento e a punição, aí, a retaliação dos ingressos. A primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte, independente de ter ido para a imprensa antes ou não, o que vale é o conteúdo. O conteúdo não foi respondido, pelo contrário, foi retaliado. Verdade. Esse é o primeiro ponto. Vamos falar por que foi para a imprensa ou não foi para a imprensa. Eu não sei se foi para a imprensa antes. O que eu digo é, quando a gente monta um requerimento e para que a gente pegue adesões, igual a gente buscou, esse documento passa na mão de quase 80, 90, 100 conselheiros que hoje fazem parte da oposição. Até mais, a gente tem, pelo nosso cálculo aí, a gente tem quase 120 conselheiros na oposição. A gente passa esse documento em 120 conselheiros e passa também com conselheiros da situação, porque a gente pede, de vez em quando, um ou outro conselheiro da situação assina o documento, porque acha que no jogo que o Palmeiras, que São Paulo veio jogar no Allianz Parque, a gente fez um requerimento, teve conselheiro da situação que assinou. Então, quando a gente passa esse documento para recolher assinaturas, sugestões e tudo mais, o requerimento está no mundo, a gente não tem como controlar. Né? E aí eu vou usar um paralelo que o próprio Palmeiras tem sofrido. O Abel Ferreira diz que desde março as informações têm vazado de dentro do clube e o Palmeiras ainda não identificou quem é a pessoa que faz isso. E aí eu vou te falar, num ambiente extremamente controlado, de super salários, super pequeno, núcleos duros ali de decisões, as informações vazam e o Palmeiras não tem controle. Como é que querem cobrar da gente que faz isso na hora vaga, num grupo de 120 pessoas que pensam absolutamente diferentes umas das outras, que pedem sugestão, que tem todos os acessos a vários jornalistas, que tem gente que sabota no meio? Como que a gente vai controlar o vazamento da imprensa? É incontrolável. O nosso dever, assim, o nosso desejo, a gente sempre faz, é que não vaze. A gente não quer que as coisas vazem antes, a gente quer que elas sigam um rito. Mas não é o nosso controle, não tem o que fazer. Lamento. Entender isso faz parte. Eu até
teve uma vez que o presidente Serafim fez esse mesmo questionamento, né, na tribuna, e eu lembrei o presidente Serafim que ele foi alvo de um vazamento de um áudio dele. Ele mandou para um amigo, falando que o Matos tinha que sair, e o Mano Menezes tinha que sair. Falei, presidente, eu imagino que o senhor não queria que vazasse. Você mandou para um amigo e vazou. Olha como a vida é cruel, né, em relação à imprensa. Eu vou fazer o quê? Então, assim, esse argumento da imprensa é um diversionismo, é uma fuga do debate principal, né? A gente não considera a imprensa nem inimiga nem aliada. A imprensa está ali para reportar os fatos. Quando a gente acha que é importante falar com a imprensa, a gente vem aqui e fala igual a gente está falando com você, e faz parte do nosso... Porque a gente acha que o torcedor tem que entender, tem que receber essa informação. Mas na disputa política, a gente quer fazer a coisa no rito, a gente quer seguir. Só que, cara, o que as pessoas têm que entender é o seguinte, não é o nosso trabalho, o trabalho profissional. Sim. Isso demanda tempo. Imagina pegar... O requerimento foi protocolado hoje, como você bem falou. A gente pegou 47 assinaturas de conselheiros. Conselheiros assinaram 47. Alguns assinaram fisicamente, outros assinaram digitalmente. Assinaram o documento. E aí tem que ir até o clube com o documento impresso. Eu, por exemplo, nem tenho impressora na minha casa, mas tem que ir lá, imprimir em algum lugar. Você tem que levar no clube, você tem que protocolar na secretaria. Antes disso, você tem que escrever um requerimento. 47 pessoas dão sugestão, pedem mudanças no arquivo, concorda com uma palavra, pede para tirar outra. É um processo muito trabalhoso. Conseguir 47 assinaturas em um requerimento é uma coisa assim, ainda mais um requerimento que coloca todo mundo com a bunda na janela, né? Porque é isso que está acontecendo. É um negócio assim histórico. É uma vitória nossa. De pessoas que falam assim, não podemos ter retaliação, tal, porque o documento hoje é sobre isso, né? Sim. Sobre o fim das retaliações. Então, assim, olha o trabalho que dá fazer um requerimento. Não é uma coisa simples. Eventualmente, a gente tentou facilitar o processo enviando por e-mail. Né? Um grupo de conselheiros se juntou, a gente criou uma conta de e-mail coletiva para que a gente pudesse mandar por e-mail. E o Palmeiras não tem aceitado por e-mail. Porque é para dificultar o nosso trabalho também. Assim, então, a gente vai lá, protocola, pega a assinatura. É difícil. Então, e desse requerimento, Felipe, exatamente, o mote é em relação à retaliação. O mote, não é dessa vez, claro, citando em relação aos contratos, mas o mote mesmo agora desse requerimento é a retaliação. Você vê, vou dar um exemplo. O requerimento foi protocolado de manhã, acho que não saiu em lugar nenhum na imprensa ainda, os 47 signatários e os outros 40 que não quiseram assinar, não vazaram ele ainda, tá vendo? Então, às vezes acontece de dar certo, né? Você controla. O que esse requerimento diz é o seguinte, esse requerimento ele é direcionado ao presidente do Conselho Deliberativo, ao Alcir Ramos. E ele pede que o presidente Alcir atue em nome dos conselheiros dele, né? Que nós fazemos parte do conselho. E o Conselho Deliberativo do Palmeiras é um órgão independente, não é um órgão vinculado à diretoria executiva. Então, o presidente Alcir precisa defender os conselheiros, sejam eles de oposição ou não, em relação aos seus direitos plenos de conselheiro. A independência dos poderes é o que faz a nossa democracia, mesmo que no Palmeiras ainda muito engatinha, né? Faz a nossa democracia funcionar. Então, a gente pede para que o Alcir se posicione a favor dos conselheiros e que todas as retaliações sejam imediatamente cessadas, que isso não aconteça mais. Esse é o nosso requerimento. A gente ficou muito feliz porque, além dos 26 conselheiros, a gente conseguiu mais 21 assinaturas de pessoas que compraram a briga com a gente. Muitos outros queriam assinar, não assinaram por diversos motivos, alguns realmente por medo de sofrer retaliação. Mas a gente evoluiu, a gente já deu um passo. Entregamos hoje com 47, já mais 2 outros conselheiros vieram me procurar, dizendo, pô, eu quero assinar também, na próxima... Então, talvez tenha uma nova versão daqui a um tempo, com mais assinaturas, e a gente vai fazer isso aos pouquinhos, para mostrar a importância desse... A gente está meio que se defendendo como um espírito de corpo aqui, né? Para um ajudar o outro, a coisa não aconteça. Recebemos muita solidariedade de alguns colegas da situação, nenhum quis assinar, na verdade teve um que quis assinar. Eu não vou ser indelicado de falar o nome dele, porque ele não assinou no final. Ele falou que ia assinar, ele confirmou. É uma figura muito importante da política do Palmeiras, histórica, muito importante mesmo, um defensor da democracia, uma pessoa com uma história política, não só no Palmeiras, mas fora. No final das contas, ele não assinou, não sei por qual motivo, não sei se ele teve problemas no computador, tal. Não quis, tudo bem, é um direito dele. Ele ia assinar, era importante. Mas, assim, a gente recebeu apoio também, e eu acho que mostra que a presidente Leila precisa rever isso o quanto antes, para que haja uma harmonia entre os poderes aí.
Ainda sobre o requerimento, é um posicionamento ou vocês acreditam que ele possa ter aí a sua função do que vocês estão pedindo? Ou você acha que nesse momento é um posicionamento, até porque o Alcir é do grupo da situação, ele é oriundo da situação, mesmo que ele tenha a função do presidente do conselho, ele tem a sua parte política, né? O seu grupo que o fez o tornar presidente do conselho, né? E ser eleito presidente do conselho. O que você acha, Felipe? É muito mais vamos marcar posição, marcar território é importante, ou você acredita que isso pode ir para frente? Não, é um requerimento genuíno mesmo, no espírito de corrigir uma injustiça, de evitar que isso se repita. O presidente Alcir recebeu o requerimento hoje, entrou em contato com a gente, foi muito solícito, apontou uma coisa ou outra que a gente precisa ajustar, que a gente já resolveu, e prometeu dar uma resposta num prazo razoável. Tem se mostrado... Deu um prazo? A gente deu um prazo, acho que de 5 dias para a resposta. Ele falou, vou tentar, tem uma coisinha ou outra, às vezes eu não consigo... E tudo bem, acho que faz parte mesmo, não é? A gente não vai correr com uma corrida contra o tempo. Foi muito solícito, foi muito educado, e eu espero mesmo que ele consiga resolver. Não nego que ele está numa situação complicada. A situação dele hoje é complicada, porque ele vai estar numa situação política de ou ele vai defender a instituição que ele preside, ou ele vai defender um outro poder. É muito complicado mesmo, não tiro a complicação desse momento. Por isso que eu falo, todas essas complicações que a gente tem sofrido, essas turbulências, elas são teoricamente muito fáceis de ser resolvidas, muito fáceis. Só que as pessoas precisam dar um passo para trás. No caso, a presidente Leila precisa dar um passo para trás. Se não der um passo para trás, ela vai expor não só a gente, mas ela expõe o presidente do Conselho Deliberativo, o vice-presidente do Conselho Deliberativo. Imagina para o Alcir como vai ficar ruim se ele não conseguir reverter isso, tomando como, né, sendo praticamente subordinado de diretor do executivo. A imagem dele, a figura dele enquanto liderança, o quanto que não vai ficar abalada. Então, é um tipo de coisa que expõe todo mundo. Por isso a gente fala muito da instituição. Evitar isso, porque está expondo todos. Expôs a gente e agora está expondo os próprios situacionistas, né? Vocês citam no requerimento sobre Crefisa, FAM, essas coisas, o que foi o primeiro, a origem do primeiro, ou vocês não citam? Não, a gente cita, a gente encaminha o documento, que é o documento de pedido de acesso ao contrato de patrocínio. Sim. A gente reencaminha esse pedido, reforçando que a gente gostaria de ter uma resposta sobre esse requerimento também. É que, assim, as coisas vão acontecendo, elas parece que vão ficando para trás, né? E vão perdendo importância. O requerimento original era o importante, né? O contrato de patrocínio. É isso que importa para o Palmeiras. Não é tanto a nossa retaliação, mas é que uma coisa sobrepõe a outra. E a gente está o tempo todo brigando contra coisas que vão se sobrepondo. É uma dificuldade mesmo. Assim. E a gente está indo para o final, eu estou esticando, desculpa, até... Não, vamos embora, o tempo que você precisar. Você falou 21 assinaram, mais 21 assinaram. Eu conversei logo na sequência, após a entrevista, do impacto da entrevista da Leila e tal, eu senti que o pessoal estava, agora vamos unir, vamos pôr algumas arestas, ou depois a gente vai conversar sobre essas arestas pendentes, porque a gente sabe que a oposição hoje são grupos, né? Não é única. Quando a gente fala de oposição, não é a oposição, são todos os conselheiros da oposição todos unidos, no mesmo grupo, não. Tem grupo mais conhecidos, né? O do ex-presidente Mustafa Contursi, do ex-presidente Paulo Nobre, que se juntam em algumas formas. Eu brinco às vezes que é o meu malvado favorito. Se junta, tal, mas de repente na hora dá uma rachada ali. Do nada, depois volta, mas depois não tem essa pacificação, essa união aí no final. Esse número de 21 era esperado ou você esperava mais, Felipe? Eu esperava menos. Menos? Menos. Porque assim... Hoje é quase um bilhete para o precipício, né? Ó, assina aqui que você vai ser retaliado. Nossa, fica conhecido, pelo menos. Então assim, tá vendo? Tem 26 aqui, você quer entrar no grupo? Tipo, assina aqui que você vai pular junto com a gente. É um abraço de afogado. Então assim, a gente esperava menos, como deu muito trabalho, claro, a gente... Na verdade, o número até para ser maior, porque assim... Tem uma questão tecnológica também. A gente faz assinatura por essas plataformas digitais. Teve um conselheiro, por exemplo, um senhor que não conseguiu assinar, porque não usa e-mail e tal. É difícil mesmo. E ele não foi na reunião ontem e tal. Então, assim, tem umas dificuldades. Mas a gente esperava um número até menor, a gente ficou feliz que foi um número maior. Demorou um tempo para a gente convencer. Acho que é um número representativo, né? A gente está falando aí de, sei lá, 20% do conselho do Palmeiras que está assinando agora esse documento.
Cara, 20% é mais que o filtro para colocar um presidente em disputa. Então, assim, é muita gente ali que está assinando uma coisa muito arriscada, uma coisa muito delicada, e teve muitos colegas que não quiseram assinar realmente por ter receio de retaliação. Então, dado esse cenário, eu acho que a gente é uma grande vitória mesmo, é um número expressivo e a gente comemorou bastante. Um detalhe que eu trouxe hoje na live que eu fiz, aliás, trouxe nesta terça na live que eu fiz no YouTube, quem quiser pode ver lá no meu canal, eu fiz uma live falando um pouquinho da reunião, como foi, o que tinha buscado de informações. Eu esperei bastante tempo, tem gente já, trouxe logo pelo horário da manhã, eu esperei bastante ver as repercussões, conversar com bastante gente para tentar ter uma atenção. E algo que me chamou a atenção, que ninguém levantou, mas, claro, quem está mais interno na política do Palmeiras acaba percebendo. Quem secretariou a reunião foi o Hélio Esteves, que é um conselheiro ligado à oposição. Conversando com pessoas da oposição, alguns viram de uma maneira positiva, outros viram de uma maneira negativa. Conversando com pessoas dessa situação, viram um movimento, um primeiro passo, colocar alguém na oposição para colocar alguém que não está, que normalmente é alguém da situação que faz esse secretariado aí de uma reunião. Na sua avaliação e na avaliação dos seus pares aí, Felipe, foi algo positivo, foi algo negativo, foi algo para se tentar mostrar que estão abertos a diálogo ou não foi nada disso? Eu vou tentar fazer uma analogia aqui, se ficar muito ruim, vocês me perdoem, tá? Imagina que você compra uma casa, que você precisa reformar, ela tá toda deteriorada, tá abandonada. Adianta você pintar a fachada e se mudar? Sabe? O Palmeiras pintou a fachada ontem. Tipo, era uma coisa para olhar e o que mudou de prático? Os discursos não mudaram, as retaliações continuaram, a própria presidente subiu na tribuna no final para falar que não vão ser 26 conselheiros que vão destruir o mandato dela, reforçou, não respondeu ao questionamento principal que a gente fez, que era se numa reunião do COF, que a gente sabe, porque a gente apurou com vários cofistas presentes, ela ofendeu os conselheiros que fizeram esse requerimento. Isso é verdade? Ela chamou de idiotas ou imbecis? O que ela tinha? Imbecis. Imbecis. Isso é verdade. Isso tá porque você não é o primeiro que fala para mim, Felipe, até para você ficar mais... Eu, particularmente, tenho a confirmação de 5 cofistas. Tá? Não vou falar, talvez nem todos abertamente falem. Não, sim. Eu tenho de 5 cofistas. Assim, achar que 5 pessoas estão mentindo, também a reunião está gravada. Falou que eram imbecis e que... Enfim, foi deselegante ali com a gente numa reunião do COF, uma ofensa. Quer dizer, se eu fizer se eu chamar a presidente disso, eu sou sindicado no dia seguinte. Entendeu? Vou dar um exemplo. Vide a confusão que teve com o filho do Arnaldo Luiz Tironi. A confusão que existiu na reunião. Quem se estava envolvido, Arnaldo Luiz Tironi, José Roberto Lamacchia, aí teve o filho do Tironi. Aí agora não cabe eu falar quem estava certo, quem começou, quem não começou. Não sou variador, não estava lá para ver, mas teve isso. O filho do Tironi foi para a sindicância e o José Roberto Lamacchia não foi para a sindicância. O natural seria o quê? Até para se apurar melhor. Os dois irem, não é isso, Felipe? O fato, né? O fato é esse, né? Aí você vai ver quem tem razão, quem não tem. O fato não aconteceu por uma pessoa, né? Esse caso específico eu não sei os detalhes. Mas ontem, colocar o Hélio Esteves como secretário da mesa, essa analogia que eu fiz de você pintar a fachada de uma casa abandonada, entendeu? Tipo, você não vai conseguir morar dentro da casa porque não tem nada, não tem estrutura. E aí pinta a fachada, mas quem tá olhando de fora parece que, putz, melhorou alguma coisa. Efeito prático, zero, nenhum. Eu nem considero que o Hélio Esteves seja um nome ligado à oposição, ele é um nome que, sim, em alguns momentos esteve ligado à oposição, mas em alguns momentos foi, inclusive, diretor dessas últimas gestões. Então, assim, ele é um grande cara, um cara bacana, um político importante do clube, mas o papel dele ontem era um papel, eu acho, mais pela experiência dele em conduzir momentos mais críticos, em ajudar naquela condução, que podia ser uma reunião que realmente podia ir para um caminho não muito legal. Acho que era mais ter a experiência dele. Acho que não foi um recado para nós, particularmente, e eu acho que os meus colegas têm a mesma percepção, o que importava para a gente era o conteúdo do que seria falado lá. E o conteúdo, assim, praticamente se manteve o que a gente vinha passando até agora. Entendi. E agora da oposição. Agora passou-se a reunião, tinha essa expectativa, vai passando o tempo, a eleição só ano que vem. Muito se fala, poxa, agora a gente sentiu um pouco mais. Você sentiu que houve um agrupamento ou as diferenças ainda continuam, Felipe? Isso desses grupos principais, Paulo Nobre e Mustafa.
Eu acho assim, tem mais do que Paulo Nobre e Mustafa hoje, tá? Os grupos de oposição são... Acho que hoje temos muitos grupos menores fazendo essa construção. Falo do meu próprio grupo, Ocupa Palestra, um grupo de 4 conselheiros, mas é um grupo muito atuante. Mas você, assim, desculpa, eu poderia até para quem está acompanhando a gente, você pode até desmembrar aí, Felipe, mas é que normalmente vocês acompanham muito mais a linha do Paulo Nobre do que a linha do Mustafa, assim, de apoio, não é isso, Felipe? Não, eu vou te falar por quê. Eu não considero o Paulo Nobre um ator político do Palmeiras. Não considero. Não. Por opção do próprio ex-presidente Paulo Nobre. Ele a partir da renúncia dele. Ele não quer. Ele não é conselheiro. Ele não participa. Eu já não tinha relação com o Paulo Nobre antes, tá? Então eu nunca fui amigo dele, nunca fui diretor dele. Ajudei na gestão lá, como eu falei, por outros amigos que eram diretores, sim. Mas nunca participei. Eu não tenho relação, não tenho o telefone dele, nunca falei com ele 2 vezes na vida, enquanto ele era presidente, assim, coisas muito rápidas. Não, e apresentei lá na época do Avante e tal, mas não tenho relação com o ex-presidente Paulo Nobre. Tem um grupo oriundo da gestão do presidente Paulo Nobre, que esse grupo ainda existe, o grupo Academia, um grupo forte, um grupo com lideranças, um grupo muito Genaro, Galassi, enfim, não vou ficar citando, vou esquecer os outros. Não, mas Mas um grupo importante, que foram os vice-presidentes, inclusive do primeiro mandato do presidente Maurício. Esse é um grupo que a gente tem que parar de falar o nome do Paulo Nobre, e não por nós, por ele não quer. É que assim, o torcedor fica muito nesse resgate. O Paulo Nobre tá... A gente tem que... Eu já trouxe, e até entrevistei o Savério, até para explicar, porque o Savério bem... Não que os outros não sejam, não que você, por exemplo, não seja, mas ele estudou bastante o estatuto, assim, e até para referendar, né, esse negócio de tem condição, não tem condição, que ele teria que acontecer. E se fosse da vontade dele, não ia nem para agora, porque não tem eleição para conselho e não conseguiria nem ser candidato contra a Leila agora, por exemplo. Né? Eu vou dizer assim, grosso modo, a oposição hoje se concentra em 3 grupos. Vamos facilitar para o... Isso, para quem entender aí. Um grupo oriundo da gestão Paulo Nobre, que é o grupo Academia. É um grupo grande, um grupo formatado, com muitas lideranças. Temos um grupo de uma geração mais anterior ainda, que é a geração do ex-presidente Mustafa e dos seus... E a gente tem um grande grupo central, que é um grupo independente, que tem grupos menores, como o Ocupa Palestra, o Grupo Arquibancada, e outros grupos menores ali que compõem, e pessoas independentes, como o próprio Savério, que é uma figura política independente no Palmeiras. Eu brinquei com ele que é o lobo solitário agora, ele tá, de lobo solitário. Ele é o grupo dele mesmo, né? A gente tem um ótimo relacionamento, inclusive, mas ele não se junta a grupos por questões particulares. Então a gente tem esse grupo intermediário hoje, que é um grupo, digamos, mais independente. O que aconteceu e tem acontecido é uma aproximação mesmo, né? Assim, porque existiam fraturas, e existem, porque não é surpresa para ninguém que eu, por exemplo, fui um crítico da gestão do ex-presidente Mustafa, do ex-presidente Tirone, muito crítico muito, ele sabe disso, já falei com ele particularmente várias vezes, fui crítico da gestão do ex-presidente Paulo Nobre em algum momento, achei que 2013 foi muito ruim, e tudo bem, numa boa, a gente supera isso, e as pessoas têm superado isso, em torno de uma coisa principal, que é a manutenção da independência da nossa instituição. As pessoas entenderam a gravidade do momento. Muitas pessoas que não se falavam voltaram a se falar. Não sei quanto tempo vai durar, não sei se... Mas o importante... Foi na última segunda conversa, não essa reunião, da segunda passada, né, que teve a conversa entre vocês, não é isso? Eu não participei, eu estava de férias, estava fora, mas teve uma reunião de um grupo de oposicionistas muito eclético, com muitos representantes, em que as pessoas falaram, pô, vamos... Assim, porque no final das contas, todo mundo, pelo menos essas pessoas que hoje agem politicamente, são palmeirenses e querem o bem do Palmeiras. E a gente está entendendo que, assim, a melhor coisa que pode existir no Palmeiras é a alternância do poder, a disputa política saudável, e isso não vai acontecer, ou não tem acontecido por uma série de razões que eu já expliquei aqui. Então, houve uma reaproximação, sim. É um momento muito fortalecido da oposição, que não existiu, por exemplo, na última eleição, tanto que não houve candidato de oposição na disputa. E se a eleição fosse hoje, eu acho que a oposição se organizaria, sim, para ter um nome forte para disputa, para ter para ter um grupo forte para disputar. Porque não adianta, a gente não quer trocar um nome por outro nome, uma coisa personalista. A gente quer ter um projeto, está sendo construído um projeto, inclusive, para que a gente apresente um projeto de gestão. Os nomes, no final das contas, meio que pouco importam ali. O projeto é isso que a gente quer colocar para o Palmeiras, é isso que a gente quer construir. Você acha, por exemplo, eu já ouvi, né, o Luiz Pastore poderia ser um candidato, e aí eu ouço
Aí, na minha avaliação, errado do que eu já ouvi. Porque ele é bem sucedido financeiramente, bateria de frente com a Leila também. Você não acha muito pouco só esse o motivo para se bater de frente candidatos, Felipe? Não, sem dúvida. Assim, hoje um dos motivos, acho que pelo qual o Palmeiras passa por talvez uma dificuldade de formação de líderes, de lideranças, de pessoas que falem com a língua da torcida, é pelo próprio formato da administração, né? Todo mundo tanto o presidente quanto os vices, os diretores, ninguém é remunerado. Então, assim, quando o cara é diretor do departamento menor, ele continua a vida dele, vai no clube ali no final da tarde, despacha e toca a vida. Agora, você imagina um vice-presidente do Palmeiras, que tem que estar viajando na terça-feira, está na Bolívia, na quinta-feira está em Porto Alegre e no domingo está no Rio de Janeiro. Como é que a pessoa vive profissionalmente? É muito difícil. Assim, se você não está resolvido financeiramente, não tem uma herança, não tem uma empresa, não tem dinheiro, você não consegue operar. Então, por isso que naturalmente as figuras mais bem-sucedidas acabam sendo colocadas nesse patamar de disputa. Acho que é um ponto, inclusive, para a gente discutir no futuro. É um ponto que a gente acredita que tem que ser mudado, que pelo menos os principais dirigentes têm que ter um salário ali de mercado para poder se dedicar àquilo, porque não dá mais, com o ritmo do futebol atual, um vice-presidente passar o dia na empresa e resolver o Palmeiras às 7 horas da noite. Não dá mais, entendeu? Assim, é inviável. E perto do que fatura um clube de futebol, o Palmeiras é um clube que fatura na casa de quase R$1 bilhão por ano, uma remuneração para meia dúzia de executivos principais ali eleitos, uma remuneração razoável, não estratosférica, não o salário do CEO da Coca-Cola, mas uma coisa dentro da nossa realidade, é irrelevante no orçamento do clube e dá tranquilidade para que mais pessoas possam se colocar à disposição nas disputas. Então, outros lideranças podiam falar, eu posso parar o meu trabalho aqui, porque se eu virar presidente ou vice-presidente, eu vou ter uma rendinha ali que pelo menos mantém o meu padrão de vida durante 2, 3, 4 anos e eu vou encarar esse desafio, porque é uma coisa que eu quero. Então é importante a gente pensar nessa solução. Enquanto a solução não vem, naturalmente as pessoas estão falando do Pastor. O Pastor é um cara bacana, voltou agora, foi senador da República, financeiramente muito bem resolvido, profissionalmente uma referência no Brasil, no mundo, na área que ele trabalha e tudo mais. Claro, é um nome forte, é um nome em disputa, mas também tem que chegar na hora e falar, e querer também, falar, eu quero disputar, eu tô afim, e tem que ter o apoio dos outros pares, né? Quer dizer, uma construção que vai demorar um tempo, todo mundo... Quer dizer, o jogo político é esse, ele tá ongoing, né? Então as pessoas estão aí. Eu acho que os nomes vão surgir naturalmente. Eu acho que não vai ser uma coisa imposta, não vai ter briga. De verdade mesmo. Eu acho que a coisa naturalmente vai acontecer. As pessoas que nesse 1 ano que a gente tem até a eleição, mais trabalharem, mais se mostrarem dispostas, mais aparecerem, mais botarem a cara nas disputas, elas naturalmente vão ter esse apoio dos demais colegas aí. Acho que não vai ser nenhum drama formar esse grupo para a eleição do ano que vem. E até nessa linha, assim, falar em nomes hoje é muito cedo, assim, porque já se fala Genaro, Savério, que sempre quis ser e se preparou, o Savério disse a mim que não está preocupado com isso nesse momento, o Pastor é colocado. Você acha que ainda pode surgir outros nomes que podem aí, quem sabe, realmente engatar aí uma possibilidade de ser candidato? Não, eu acho que é muito cedo, acho que não... hoje, para você ser presidente do Palmeiras, é mais fácil do que para você ser cofista, né? Pelo estatuto. Porque você tem que estar no 2º mandato só. Para você ser cofista, você tem que estar no 3º. Então, assim, logo você tem praticamente, sei lá, 75% do conselho do Palmeiras pode concorrer à presidência. Você tem muitos nomes, e eu acho prematuro a gente falar em nomes do passado e tal. Tem um grupo, né? Tem uma juventude chegando aí, uma galera nova que vai ao jogo chegando mesmo. Acho que a gente teve um hiato aí, uma geração com poucas lideranças. Verdade. Muito em função também do nosso processo político de 20 anos atrás, está resultando agora. A gente teve um processo político complicado 20 anos atrás, que a gente também criticava e tudo mais, está resultando agora. A gente teve um hiato de lideranças numa faixa etária aí, que seria naturalmente os candidatos à presidência, aconteceu, mas está chegando uma geração nova aí. Acho que nos próximos anos a gente vão ter liderança, vão ter figuras, você entrevistou algumas, vai aparecer. Acho que falar nomes hoje é besteira, porque primeiro que não há consenso, e é uma decisão muito difícil para a pessoa tomar. Né? Imagina a pessoa mesmo, a presidente Leila, ela tem uma condição de vida muito privilegiada. Ela pode, né, parei aqui e tal, e ela tem um avião dela, ela vai
Se ela precisar ir para um lugar e voltar no dia seguinte, ela resolve ela mesma com ela. Mas as pessoas aí que financeiramente são normais, digamos assim, tem o filho na escola, tem o boleto para pagar, o cara que anda na rua a pé, fala, pô, eu vou sair na rua aqui, vou tomar pressão do cara, sabe? É uma decisão muito difícil para ser tomada. E além de tudo, as pessoas têm que ter a qualificação necessária. Claro. Não adianta trocar por trocar. A pessoa tem que ter qualificação. O futebol hoje não é mais o espírito do corporativo de 20 anos atrás, mesmo. É uma coisa muito profissional. Tem que estudar, tem que ler muito, tem que conversar, tem que entender, tem que estar aberto a novas experiências. Senão, você é engolido pelo processo, né? Fica pelo caminho, é isso aí. Ocupa a palestra, Felipe. Vocês preferem ficar menorzinho mesmo? Posicionamentos, sempre vocês se posicionaram aí, mas vocês preferem dessa maneira, assim, pequenininho tá bom demais, ou vocês topariam aceitar mais pessoas, ou tem que pensar um pouco parecido? Como que é? O que vocês pensam como grupo agora o Ocupa a Palestra? Olha, eu vou te falar uma coisa, vai parecer um paradoxo, mas é a mais pura verdade. O Ocupa Palestra hoje é o maior grupo de atuação política do Palmeiras. Acho que de situação eu posicionamentos, sim. E o maior em número de pessoas. O Ocupa Palestra é muito grande. Só que o Ocupa Palestra tem muita gente que não é sócio ou não é conselheiro do Palmeiras. O Ocupa Palestra é um movimento popular, um movimento de rua, que surgiu na Rua Palestra Itália, na Rua Caraibas, ali no entorno. Primeiro, muito em função do cerco, que era uma batalha nossa a evitar a restrição de circulação. E o Ocupa Palestra foi ficando mais maduro, foi agregando pautas, especialmente a pauta do ingresso mais acessível e a pauta da democratização e transparência do processo político do Palmeiras. O Ocupa é um grupo novo, né? Um grupo de poucos anos, e a gente fez essa transformação nos últimos anos de ser um agente político. Nós escolhemos ser um agente político. Então nós tínhamos 2 conselheiros, hoje nós temos 4 conselheiros, só que na última eleição a gente teve 8 candidatos ao conselho. É que a gente, infelizmente, ainda não tem a força dentro do clube para fazer a mudança. Então a gente só conseguiu eleger 2. Mas na próxima eleição a gente quer eleger mais. O Ocupa Palestra não é um grupo fechado, é um grupo que a gente quer receber as pessoas, só que é um grupo com princípios. É um grupo que batalha pelas coisas que quer, é um grupo popular mesmo, é um grupo muito orgânico, um grupo que faz coisas que às vezes independe da minha vontade ou de outros colegas do conselho, porque o grupo funciona independente do que a gente acha. Pode ter coisa que o Ocupa faça que eu não necessariamente concorde, e a gente respeita, porque dentro do nosso grupo a gente privilegia muito esse debate transparente, claro. Então, assim, nós queremos que o Ocupa cresça, né? O Ocupa tem as redes sociais dele, o Ocupa tem um site, o Ocupa se comunica muito com o público. Eu acho que a gente só não consegue fazer mais realmente por falta de tempo, assim. A gente gostaria de fazer muito mais. O nosso papel, uma coisa que a gente quer fazer muito, a gente busca, é explicar para o torcedor comum, né? O comum não gosta da expressão, o torcedor do dia a dia que não está... como a política é importante para influenciar no Palmeiras que ele quer. Né? Não é uma coisa distante, porque as pessoas boas, as pessoas que querem mudar o Palmeiras, elas têm que se envolver. E se a pessoa não tem dinheiro para pagar o clube, para se associar, que realmente não é fácil... Tá caro, hein? Aumentou muito, hein? É muito caro, é muito complicado, assim... Eu paguei R$200 para virar sócio do Palmeiras 15 anos atrás. Hoje é R$20 mil, é um absurdo, assim. Mas se a pessoa quiser influir, ela não precisa necessariamente estar dentro do clube, ela pode ajudar a gente por fora. Então ela pode ajudar a gente com o site, ajudar a gente com os comunicados, ajudar a gente com os informes que a gente tem. Então o Ocupa Palestra é um grupo que está crescendo, mas é um grupo muito orgânico mesmo. A gente não tem a pretensão de inflar. Hoje eu diria que o nosso grupo tem, sei lá, 300, 400 pessoas participando. É muito vivo mesmo, muito vibrante. Então, tenho muito orgulho de ter feito parte dessa construção do Ocupa. É um negócio que representa muito o que a gente pensa. E eu acho que para o futuro o Ocupa vai ser muito maior, eu tenho certeza. E o Ocupa é um ponto que eu vejo que alguns conselheiros olham e falam, pô, eu me identifico com o Ocupa, sabe? Ele fala a minha língua, assim. Então, acho que naturalmente mais pessoas vão aderir e vão se juntar a nós. Você falou do ingresso, eu estava esquecendo até de perguntar, porque foi o que mais, assim, entre o torcedor, né? Vamos falar do torcedor, esse aí, do dia a dia, como você disse mesmo, não para falar a palavra comum. Da fala da presidente em relação ao ingresso, em relação aos R$50, porque, claro, se a gente falar da vantagem de ser o sócio, você pagando R$149,50, não é que você está pagando R$10 e você tem a primazia de pagar 50 depois de 3 ingressos. Você está pagando R$149,50. E outra, você não vai para o estádio só com ingresso.
Você vai como? Você não tem a telepatia, você vê o ingresso, você cai dentro do Allianz. Você tem deslocamento, tem estacionamento. Você vai de transporte público, horário, tudo. Vai com mais gente, vai com o filho, com a mulher. A criança quer sempre alguma coisa, tá com sede, tem que comprar água. O entorno, tudo. É uma atividade. Você ir ao estádio é uma atividade que custa, não é barato. Né? Porque lá dentro do estádio, eu vou para trabalhar, eu não acabo. Tem a água lá para imprensa, tudo assim, mas eu não gasto. Mas eu sei que a informação, a bebida é caro, não é barato, comer não é barato lá dentro. Mas é o estádio e a arena. Não, tudo bem, mas o preço não é barato. Então, o que você pensa, Felipe? Eu não gosto de analisar o ingresso só pelo preço, porque eu acho que a gente também comete um erro nesse sentido. Eu vou falar por quê. Tá. Hoje em dia, a gente que vai a jogo desde muito pequeno. Antigamente era o seguinte, eu lembro de ir na semifinal do Campeonato Paulista de 92, Palmeiras e Corinthians, aquele gol histórico do Evair na chuva e tal. Eu insisti pro meu pai, vamos no jogo, almoçou, então vamos embora. Bota a roupa aí que a gente vai pro jogo. Pega o carro, vai, estaciona, vai na bilheteria, compra o ingresso e entra e assiste o jogo. Antigamente era assim, era uma semifinal de campeonato. Verdade. Hoje em dia, se você não se programar, você não tá nos jogos, nem só nos grandes jogos, como nos jogos mais normais do dia a dia. O que eu digo é que, além do preço do ingresso ser uma barreira, a gente tem uma barreira tecnológica. A pessoa, para comprar ingresso, tem que ter acesso à internet, tem que cadastrar o facial, tem que ter um cartão de crédito, tem que colocar o CPF. Tem uma barreira tecnológica aí muito complexa. Geralmente, a pessoa que não tem dinheiro, que não tem renda, ela também não tem acesso tecnológico, por outras razões. Então, não é só colocar o ingresso barato, é dar uma condição de acesso a esse público de assim, eu quero que você venha no jogo. Esse público, esse torcedor não vai estar todo o jogo lá. Sim. Mas ele não pode ser privado de nunca na vida assistir um jogo. Quer conhecer o estádio, né, Felipe? Conhecer o estádio. O que acontece hoje? Eu, particularmente, costumo levar muita gente para jogo, assim, né, que pede, enfim, trabalhadores, assim, que eu conheço, do meu dia a dia, que eu frequento, vários que eu frequento, chamam, vamos lá um dia e tal. Às vezes a gente leva num jogo do futebol feminino, que é legal, porque, é mais barato, mas a pessoa, ela tem o direito de ir no jogo do futebol masculino, profissional, que ela acompanha desde criança e tal. O que eu acho que a gente tem que ter uma política de ingresso para classes mais baixas. A política de ingresso tem a relação com o preço, que eu vou te falar, vai ser irrelevante. Se a gente tivesse 2 mil ingressos por jogo de graça, no final do ano, no orçamento do Palmeiras, é traço. A diferença financeira é traço. Inclusive, podia ser subsidiado com uma própria campanha do clube. Sei lá, na hora de você comprar teu ingresso, fala assim, pague R$5 a mais e ajude um torcedor que eu pagaria com o maior prazer e tenho certeza que muita gente pagaria. A solução financeira é simples. Ela está colocada. O que nós precisamos fazer é uma política de inclusão de pessoas que não têm possibilidade. Se a gente tivesse 1.000, 2.000, 500 lugares por jogo que fosse, e a gente tivesse uma política, ao final de um ano de 40 partidas, a gente colocaria aí 20 mil pessoas que não têm condição de ir ao jogo, assistir o jogo do Palmeiras, vivendo um momento histórico para elas. Ao final de 10 anos, a gente tem 200 mil pessoas. Ao final de 50 anos, a gente tem 10 milhões de torcedores. Por que a gente não pode ter uma política nossa? Eu acho que o que falta no Palmeiras é isso. O Palmeiras, não sei se tem uma área social. Eu já até busquei saber e não encontrei. Mas o Palmeiras tem que ter, porque o Palmeiras é um agente social importante. Né? Um agente de inclusão. Palmeiras de todos, como o próprio Palmeiras fala. O Palmeiras é um agente de inclusão. A gente tem que ter uma política como clube, entender que somos um clube popular, um clube de massa, e trazer essas pessoas para dentro. Porém, fazer isso dá trabalho. Você tem que ter uma equipe, você tem que ter uma estrutura, e o principal, você tem que ter desejo de fazer isso. Você tem que olhar isso como uma preocupação genuína. Falar, eu quero construir, porque agir, o que eu falo, a maior satisfação do palmeirense, eu já viajei muito o Brasil a trabalho, assim, era meu trabalho, inclusive, viajar para vários rincões aí, lugares assim. E você chega lá e tem a camisa do Palmeiras, cara, é um motivo de orgulho imenso. E a tua vontade é chegar para aquela pessoa e falar assim, vou te levar no jogo, sabe? Tanto que quando eu costumo viajar, eu sempre faço isso, eu compro alguma lembrancinha do Palmeiras muito baratinha, eu compro uma quantidade grande, 20, 30, e eu fico lá atento, né? Pego o táxi, o Palmeiras tá dando pro cara e tal. Vou fazendo essa brincadeira, e em alguns lugares eu já voltei, inclusive, depois de alguns anos, e a pessoa tinha num bar, você deu esse imã do Palmeiras na geladeira, o cara tinha. Cara, isso é uma satisfação pra gente. Por quê? Porque a gente tem isso na nossa história como palmeirense. Então a gente olha para isso como uma preocupação genuína. O Palmeiras hoje poderia estar fazendo isso tranquilamente. Tem estrutura, tem dinheiro. O cara tem linguagem, tem narrativa, porque a narrativa do Palmeiras é essa, o Palmeiras de todos. Sim. Faz parte mesmo da narrativa do clube. Por que não estamos fazendo?
Então não é só o preço do ingresso. É importante o preço do ingresso, Linhas gerais, bilheteria representa 10% do orçamento do clube no ano. Patrocínio representa 12%. Se o Palmeiras melhorar 1% nessa participação do patrocínio, ele pode se dar o luxo de perder 1% na bilheteria. Então vamos olhar para onde precisa olhar mesmo, ao invés de fazer o torcedor pagar muito mais caro, que no final gera o impacto financeiro é muito pequeno, é mais fácil a gente renegociar um contratinho de patrocínio. A gente já consegue equiparar e equilibrar a coisa. O que importa é o olhar do gestor. Olhar e falar assim, é isso que importa para mim, mais do que isso. E eu acho que o Palmeiras hoje tem esse problema. A gente não está olhando o torcedor como uma... Eu acho, assim, a presidente Leila falou, pô, é R$50 só para ir no jogo e tal. É um desconhecimento da realidade, porque não é a realidade dela. Inclusive, não é nem a nossa, inclusive, mas dela muito menos, né? Porque não é R$50 por jogo, é R$150 por mês. É uma pessoa se comprometer e, assim, além de pagar, ela tem que ter o rating, ela tem que ir todo jogo, porque senão ela não consegue comprar também. Tem as regras. Então, assim, o salário mínimo no Brasil, R$150 é mais que 10% do salário mínimo. Então a pessoa não esquece. Vai deixar alguma coisa de fazer em casa para poder fazer isso. Basicamente deixa de comprar comida, porque é isso que a pessoa vai deixar de fazer para quem ganha pouco. Então, esse torcedor que não tem grana, ele não tem que financiar o clube. Ele tem que, pelo contrário, ele tem que ser acolhido por nós, tem que ser incluído por nós. Então, eu falo muito do ingresso com isso, assim, eu sei que nem é talvez um consenso geral dos torcedores, é muito negócio do preço. Cara, o preço é irrelevante, porque assim, não devia nem cobrar eventualmente, sabe? O que importa é, por exemplo, quando a gente fez o projeto do Onda Verde, do Avante, no lugar do Onda Verde. Do Avante 2013, no nosso projeto tinha um negócio muito legal que a gente não conseguiu implantar. Aliás, foi a única coisa que a gente não conseguiu implantar na época. Uma série de razões que eu entendo, assim, hoje, que tinha uma tecnologia, uma coisa para fazer que era difícil, que era o Avante Solidário. O Avante Solidário era o seguinte: você, enquanto torcedor Avante, você pagaria uma taxa a mais para financiar um torcedor ser Avante, um torcedor com dificuldades concretas, né? Ele estaria cadastrado em algum programa do governo, alguma coisa assim, para ele ser sócio torcedor. E esse cara, ou essa mulher, enfim, ele concorreria a sorteios, então ele viria ao jogo, quando ele teria direito a um jogo por ano no estádio, pagando um valor simbólico, tinha toda uma mecânica construída. Era muito legal o Avante Solidário, um Avante que era os padrinhos e madrinhas alviverdes, assim, né? Tinha nome, era bem bacana. Pô, na época a gente não conseguiu colocar, porque é uma reformulação muito grande do Avante. Hoje em dia, com a tecnologia que tem à disposição 10 anos depois, moleza de fazer. Seria um baita negócio legal, inclusivo. Imagina, eu pago para uma pessoa, e aí essa pessoa vem para o jogo e eu recebo ela, o clube promove esses encontros. Muito bacana. Então, assim, com certeza. Vontade política. E nessa linha, Felipe, até para encerrar, agradecer a sua atenção e a disposição de estar aqui comigo. Dos consulados, porque eu conversei com um consulado, né? Lá do Rio Grande do Sul, de Caxias do Sul. E para muita gente foi novidade, porque muita gente nem sabia dos consulados, ou só sabia que existia, mas não sabia o funcionamento. E assim, eles não têm nenhuma vantagem, é mais de estarem ligados ao Palmeiras de uma certa forma, estarem tão distantes, mas ao mesmo tempo tão próximos dessa maneira dos consulados. E a maneira como aconteceu tudo aí, de pensarem diferente, ou um grupo do WhatsApp escreverem e serem limados aí do consulado. O que você pensa a respeito? Exatamente esse pensamento que não poderia ter, e exatamente o que você falou, de aproximar, de fazer com que esse torcedor, até com, por exemplo, o Palmeiras vai jogar no Rio Grande do Sul, no Porto Alegre, se fazer algo, olha, para os consulados tem a chance de tirar uma foto, ou ver o jogador, ou até às vezes acontece um treino no local, vai ter um treino, vocês vão poder acompanhar, algo que realmente faça até valer esses consulados de uma maneira mais concreta, Felipe. O consulado, assim, muitos anos atrás eu tive um emprego que eu realmente viajava muito o Brasil, assim, vários estados do Brasil. O consulado era meu amparo, porque vai ter um jogo do Palmeiras e, assim, eu não admito não assistir o jogo do Palmeiras, né? Comigo mesmo, assim, eu fico me cobrando, não posso perder o jogo, tal, vejo no celular, do jeito que for, tal. E aí qualquer cidade que você encostava, uma cidade maior, você falava, pô, quem é o consular aí? Quem é o cônsul aqui pô, é tal. Aí você mandava uma mensagem para a pessoa e, pô, a gente se encontra em tal lugar para assistir. Então, é um amparo para o torcedor. Para quem quem mora na cidade, que pode se encontrar, e também para quem está visitando eventualmente alguma cidade, você tem um lugar
Então, tem os nossos amigos ali do Consulado de Porto Velho, por exemplo, que tem um baita de uma sede muito legal. Eu ainda não visitei, estou devendo a visita, mas eles construíram uma sede mesmo do Palmeiras, toda, né, e tem outras pelo Brasil, mas a de Porto Velho é uma que eu já vi fotos, conheço, enfim. Então, eu acho legal o consulado tem um papel fundamental na propagação da marca do clube, dos nossos valores, da nossa coletividade, enfim, é um local de acolhimento. O que aconteceu agora com os consulados, eu não tenho detalhes assim, enfim, eu acho que eu levanto uma preocupação. Segundo o Palmeiras alegou, eles infringiram algumas normas éticas ali do cônsul, que foi basicamente criticar a diretoria. Sim. O que eles alegam é o seguinte: você é cônsul do Palmeiras, você é representante do Palmeiras, você não pode criticar a diretoria, porque é como se fosse um diretor e ficar criticando, a gente pode até fazer sentido numa ótica corporativista. Mas a gente tem que entender o seguinte: os consulados são estruturas permanentes e não de gestão. O consulado é diferente de uma embaixada, que o paralelo que o Palmeiras fez é igual uma embaixada, mas a embaixada, o presidente assume, ele troca o embaixador. Sim, é. O cônsul não, o cônsul ele tem uma estrutura física, às vezes, ele construiu aquilo, ele é uma estrutura permanente do clube, ele passa gerações. Tem que aprender a lidar com o contraditório. Nem sempre o consulado ou o cônsul vai concordar com a gestão, e ele tem o direito de fazer críticas. Mas tudo bem, vamos imaginar que uma parte dos consulados extrapolou outras regras, como o nosso colega diretor do departamento de interior, ontem na tribuna, ele falou que alguns vendiam camisa pirata, artigos ilegais do Palmeiras. Outros estavam... isso eu não sabia que ele falou isso? Ele falou ontem na reunião, ele falou que o desligamento se deu porque muitos vendiam artigos piratas e porque outros estavam inadimplentes. Pode ser que tenha acontecido, não apurei, não é meu papel fiscalizar. Mas não 60, né? Não 60 fazendo pirata e nem inadimplente também, né? Muita... não, realmente não faz sentido. Mas se isso aconteceu, essas pessoas têm que passar por um processo de sindicância, normal, né? Ter direito à ampla defesa, tal, se defender. O que gerou a estranheza toda foi que, logo após a entrevista coletiva da presidente Leila, tem a exclusão de 60 e poucos consulados, de uma vez só, e aí, obviamente, que não conseguiram cumprir esse rito necessário da sindicância, tal, com 60 de uma vez só, gerou um baita burburinho. E quando você vai olhar os consulados, tem consulados ali que são enormes. O consulado do Rio de Janeiro é um consulado muito estruturado, muito grande mesmo, porque a gente comemorou um título, 2 títulos, inclusive, no Rio de Janeiro nos últimos anos, em 2018, Campeonato Brasileiro, em 2020, a Libertadores, e a gente estava lá com o pessoal do Rio, tal, comemorando a festa que fizemos na rua. É um consulado enorme. A gente tem um consulado de Dublin, na Irlanda, que é um consulado famosíssimo, inclusive pelas mobilização que eles têm. Então, assim, são consulados muito representativos, que representam muitos torcedores. Excluir o consulado não resolve o problema. Perder a chancela, porque o consulado não ganha nada. Não tem nada. Não tem. É isso que eu achei que os caras tinham alguma coisa, não tem nada. Nada. É uma chancela, e antigamente no estádio uma pentelhação ficava ali falando nome por nome dos, né? Verdade. 15 minutos. Consulado. Ficava lá o tempo todo. Então, assim, era meio. Não ganha nada. Então, assim, é uma chancela. A chancela é irrelevante. As pessoas vão continuar se encontrando para ver jogo, vão continuar montando estruturas, sedes para assistir. Então, assim, qual é o efeito prático disso? Gerar mais antipatia. E eu acho que faltou esse olhar de que os consulados são estruturas permanentes. E o Palmeiras deveria ter consulado em todas as principais cidades do Brasil. Deveria ser, inclusive, uma meta. Porque tem palmeirense em todas as cidades do Brasil. Né? Tipo, o consulado tinha que ser igual ao Correios, cara. Qualquer cidadezinha pequenininha que você vai, tem lá um... E, inclusive, o Palmeiras deveria ajudar. Não sei se financeiramente, mas com alguma estrutura mínima. Vou dar um exemplo aqui. Na hora que o Palmeiras fecha um contrato de televisão com o Premiere, pay-per-view. Coloca lá, eu quero 400 pontos de pay-per-view nos meus consulados no pacote. Para poder assistir o Palmeiras, né? Oficialmente, legalmente, né? Pagando pay-per-view. Podia ser uma contrapartida, entendeu? O que eu quero dizer assim, esse olhar, esse cuidado, poderia ter sido feito, não foi, e agora no momento de tensão, e aí o diretor do departamento está numa rota de colisão com os cônsules, e a gente sabe que, além dos 60 e poucos consulados que pediram, que foram desligados, de 220, foram 60, é um terço quase. A gente sabe que tem muita gente que está insatisfeita, mas que, por respeito, que o consulado representa um grupo de sócios, um grupo de torcedores. Por respeito àquele grupo de torcedores, ele não vai comprar... Mas sim, a insatisfação é muito grande.
Então, assim, eu considero uma medida infeliz, né? Não sei se é medida, mas assim, a forma como foi realizado foi infeliz, gerou descontentamento, e é mais um elemento nessa turbulência toda aí que a gente tem passado. E só um detalhe, Felipe, até pelo que eu conversei com o pessoal de Caxias do Sul, que inclusive lá, um deles, né, que conversou comigo, o William foi que conversou, um deles, que era o cônsul, né, de Caxias do Sul, ele falou assim, poxa, eu queria que ele mostrasse o que eu falei demais ali para ter sido tirado. Ele foi uma tacada só. Ele disse que, na verdade, a divulgação para a imprensa aconteceu no dia da coletiva, na sequência da coletiva, mas que, na verdade, ele tinha sido tirado junto com os outros quando vocês foram punidos em relação ao benefício de ingresso. Ele falou que foi simultâneo. A punição dos ingressos com a retirada já deles. Foi na sequência do jogo do Boca, ele falou já. Não, mas os ingressos foi antes do Boca. Não, sim, mas a retirada, o clima já estava ruim, mas na sequência o clima já estava ruim, já estava ali com vocês, né, paralelamente. E aí no jogo do Boca, quando eles. Aí foi a reação do torcedor, e aí foi o motivo para tirar todo mundo. Ele falou, mas ali o estresse já existia já na época já do ingresso, ele falou. E aí a retirada já não. Assim, um recado que eu gosto muito de falar com os colegas do conselho: as lideranças do Palmeiras têm que ter uma frieza que o torcedor não necessariamente vai ter. Se a gente não entender isso, se as pessoas que estão nos cargos de liderança, de gestão, não tiverem essa frieza para tomar as decisões, as coisas vão sempre se complicar. É digamos, uma qualificação quase necessária, um atributo essencial para o exercício do cargo. Tem que ter frieza. Tem que entender, tem que aguentar, tem que esperar, dorme, passa a noite, amanhã passa. A respirada, quando até 10, né? É o famoso quando até 10. Tem que ser isso, porque, cara, ninguém é obrigado a estar nesses cargos, mas a partir do momento que você está lá, por uma opção sujeitar a coisas que você, se não estivesse, poderia agir de uma maneira, mas por estar num cargo, representando um cargo importante no clube, você tem que estar sujeito a aguentar algumas coisas. Não, certamente não é fácil. É um desafio, mas... Brisapa nunca é fácil. Mas quem está lá tem o ônus e o bônus. Tem o ônus de ser cobrado, tem o ônus de ter, talvez, a vida num escrutínio público, tem o ônus de ter tudo isso. Mas tem o bônus de estar no melhor cargo do planeta Terra, que é ser presidente, ou vice-presidente, ou diretor do Palmeiras. Não tem nada mais legal na vida, provavelmente, nada mais honroso do que fazer isso, entendeu? Então... tem os dois lados, tem que colocar na balança e ver se interessa ou não interessa a pessoa. Felipe, para encerrar, agradecer. Nesta quarta, o Palmeiras joga contra o São Paulo. Você tinha esperança que, por exemplo, falasse para você nesta terça, olha, se você quiser, os ingressos estão liberados para o jogo contra o São Paulo. Você teve essa esperança ou você nem pensou nisso? Não, nem, assim, eu até... eu usualmente eu compro ingresso do meu Avante normal, sempre, né? Porque... Mas eu vi essa informação, por exemplo. Sim, eu não esperava que fosse agora, eu acho que esse ano aqui, enfim, assim, de verdade, eu acho que até a reunião não ia ter mudança, sabe? Eu pensei que talvez na reunião pudesse haver um recuo, né? Aproveitar a oportunidade para, pessoal, acho que eu me excedi, acho que errei uma palavra ou outra, coloquei mal, acontece. Cara, todo mundo está sujeito a gente está aqui falando, eu posso falar alguma coisa que, né, depois eu me arrependo e tudo mais. Se retrate, né? Eu acho que poderia falar, acho que eu errei, pedi a partir desse momento, fizemos uma reunião bacana aqui, vocês foram educados, vamos... Vocês não são destruidores, né? Destruidor, vamos passar uma borracha aqui, vamos começar de novo, vamos fazer um pacto aqui de, Palmeiras, ano que vem precisa fazer um time forte e tal. Mas aí chega o que eu falei, chegamos na reunião, tá toda pintadinha a casa, a hora que abriu a porta, tudo igual. Porque ela começou até com isso, mas ela deu uns recados ali, né? Voltou a cutucar no final, né? Não resistiu, né, Felipe? É um pouco do instinto, né? O instinto é instinto, né? Então não tem muito como controlar. Hoje, Felipe, foi um prazer falar com você. É a primeira vez que eu entrevisto o Felipe, vários personagens já entrevistei outras vezes. Mas é sempre bom falar com gente, para mim, nova, no sentido de novos personagens no Palmeiras, né? Um clube que eu acompanhei tanto tempo de forma ininterrupta, tem essa marca até hoje. Eu gosto de falar com orgulho porque é muito importante. Ser setorista do Palmeiras não é fácil, reconheço. Ficar 15 anos acompanhando o clube, como eu fiquei na Jovem Pan, foi algo que me trouxe muitas amizades, muitas coisas legais,
muitas pessoas bacanas que eu pude conhecer, por causa também, não só da Jovem Pan, mas por causa do Palmeiras, né? Por ser setorista do Palmeiras, você viaja com, né? Uma época que se viajava muito mais, se tinha mais contato com jogadores, com dirigentes, técnicos, presidentes, e que hoje, infelizmente, cada vez mais distante, parece que estão adorando isso, de ficar cada vez mais distante, de afastar as pessoas, algo que deveria ser muito mais próximo, fica muito mais fácil até, inclusive, no momento mais conturbado de você aproximar e melhorar a relação. Isso a gente sente, e cada vez mais parece que não... meio utópico isso, né? Mas a gente fica sempre na esperança que, quem sabe, isso volte a acontecer, mas sempre é um prazer conversar com novas pessoas, novas ideias, novas cabeças, e é isso que eu estou fazendo, acho que é muito importante para no sentido do torcedor também conhecer o conselheiro e não ficar essa imagem também distante do torcedor, do conselheiro, para parecer, o conselheiro está lá, só para ter a carteirinha de conselheiro, mas ele quer ingresso porque quer entrar de graça, que vocês cansaram de ouvir ou de até falar, e depois ver que não é assim, né, Felipe? É isso, foi um prazer falar com você, muito legal, adoro falar também com o torcedor, assim, porque eu sou um torcedor, sabe, a minha maior satisfação eu até brinco às vezes que ter me envolvido na política do Palmeiras, às vezes vai tirando um pouco do encanto, né, do jogo, porque você perde primeiro aquela coisa meio mágica de abrir o jornal e ver que o Palmeiras contratou um jogador, porque você meio que, não que sabia antes, mas assim, você tá ali acompanhando, você sabe o que vai acontecer ou não vai acontecer, essa é a primeira coisa. Mas eu gosto muito do futebol, sou um torcedor, assim, então eu tento colocar um pouco desse olhar do que acontece na política, porque eu acho que é importante o torcedor entender. Fico feliz de falar com você, como a gente falou antes aqui do papo, 15, 20 anos atrás eu ia no Parque Antártica e eu olhava, tinha um cantinho ali, você estava lá. Então, tinha mais cabelo, viu? Só Roberto Carmona também, era no Carmona. Então eram os jornalistas que eram as nossas referências, né? A gente, porque hoje a molecada hoje olha assim e fala, pô, tem 400 canais de televisão, mesa redonda, um monte. Antigamente era o seguinte, era a TV Gazeta, era a Rádio Jovem Pan, era o Terceiro Tempo. O futebol estava nos lugares específicos, né? Então a gente conhecia muito o Fatioli, as pessoas faziam futebol. Então eu lembro de ver você ali, ver outros colegas seus da imprensa cobrindo futebol. Jamais imaginei que um dia ele está falando, trocando essa ideia sobre futebol aí do outro lado, enfim, como um ator político do clube. Então fico feliz, obrigado pelo espaço, conte comigo aí o que precisar. Vou deixar um recado final aqui. Eu não sou um adepto de redes sociais, não tenho, até preciso vou fazer um Twitter aí, porque o pessoal pede para ter um canal de comunicação. Hoje eu tenho um Instagram, que é @FelipeJocondo, que eu também não publico nada, mas tá lá porque eu preciso ter para acessar, mas eu peço para o pessoal seguir as redes do Ocupa Palestra, né, no legal. Twitter, no Instagram, ver lá o que a gente faz. O Ocupa é um canal legal de contato com o torcedor, não precisa ser associado, torcedor de qualquer lugar do mundo, quer estar mais internado, quer acompanhar, vai no Ocupa, cobra a gente, fala. @Ocupa Palestra, é isso, Felipe? É que em cada rede tem uma variaçãozinha, não vou saber exatamente, mas se botar na procura lá o Ocupa Palestra, vai achar. Tá aqui, ó, o nosso tá invertido aqui, porque é por causa da câmera, né? Eu apanhei um pouquinho dela, mas esse é o logo, então é fácil de encontrar. Vai lá, segue o Ocupa, tem bastante coisa legal que a gente faz, assim, a gente tá tentando crescer. Enfim, esses são os recados que eu deixo aí. De novo, te agradecer. É isso. E espero que, de verdade mesmo, assim, coração aberto, que o Palmeiras encontre a sua paz interna, que só a paz interior do Palmeiras vai fazer com que a gente tenha o sucesso esportivo que todo mundo quer, enfim. É isso que a gente pede mesmo de verdade, a gente implora, porque a gente só quer curtir o Palmeiras, a nossa diversão é essa. Valeu, Felipe, muito obrigado. Agradecendo o Felipe Jocondo, foi o convidado de hoje, do A Bola Não Para. Eu faço os pedidos, né, através do YouTube. Continue se inscrevendo, deixe seu like, vai mandando mensagem, participa, eu tento responder a todos. Claro, com ofensas às pessoas eu não vou responder, já deixo até de antemão, não vou responder, porque não posso referendar uma ofensa, algo assim. Não é no meu feitio. E também não é justo fazer isso. Então, deixa lá o seu recado, que eu vou, com muito prazer, poder responder a todos que estão mandando, e está sendo bastante legal essa interatividade também, que não tinha, no tempo que o Felipe me via lá no antigo palestra, lá não existia isso, era só a voz, não tinha imagem, e hoje é totalmente diferente, é muito bacana. Tá legal, gente? Muito obrigado a todos, um grande abraço, até a próxima.